Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tá começando mais um Funes Podcast. E hoje a gente tá com um tema especial Dia das Mães. Um abraço para todas as mamães do Brasil, do mundo inteiro. Mamães do Evangelho Quadrangular. Um abraço. A gente tá com uma convidada. E antes de eu passar para a convidada, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Os patrocinadores, como sempre, estamos aí com a Dream Skate Shop, fortalecendo nosso canal aí. Tá sempre dando uma força. Se você tá precisando de um boné, de uma roupa, peça de skate em geral, o endereço vai estar aqui embaixo. Se você colocar o QR Code aqui, você vai ter acesso aí a alguma coisa. Coloca o QR Code e descubra. E você de Franca, a loja fica lá na Major Claudiano. Eu não sei o número, mas fica no centro, mas vai estar aqui embaixo também. Certo? Então, hoje, ó, pra vocês verem que coisa linda. Funes Podcast agora tá com a caneca com a nossa querida amada. Vai aparecer aqui, ó. Michele Vagnarelli personalizado. Se você tá precisando de alguma coisa personalizada, caneca, tem muita coisa diferente lá. Nós vamos deixar o endereço. Tem endereço? O endereço, o número, tudo que você precisa saber vai estar aqui embaixo. Então vai lá e dá uma moral também, certo, família? Sem mais delongas, família, eu já estou aqui com a pastora, líder, mãe de duas meninas, esposa, empresária. Rapaz, pastora Michele, boa noite, boa tarde, bom dia, pastora Michele, tudo bem com a senhora? Boa noite, boa tarde, bom dia. Tudo bem com a senhora? Como é que a senhora tá? Muito bem, muito feliz, me sentindo muito honrado de estar aqui com vocês, né? Com você e Nossa. com as pessoas que irão nos acompanhar. E eu já quero dizer assim que quando foi feito o convite, me bateu um sentimento de insegurança. Meu Deus, tá doido. Logo o quê? Em questão de segundos, né? Eu falei com Deus, questão de minutos, porque foi 3 minutos que demorou para eu te dar a resposta. Eu disse, Senhor, mas o que eu tenho para falar de mim? O Espírito Santo disse para mim claramente, não é de você que você vai falar. Glória a Deus. Você vai falar de mim, que habito em você e que fiz uma obra gloriosa. Então hoje a gente vai bater muito papo aqui. E galera, a pastora, ela já foi a nossa líder, ela já foi líder do Funes já. Então vocês vão ver que hoje vai ter muita conversa, hoje vai ter muita coisa. Mas eu quero começar esse bate-papo te perguntando como é que é ser pastora, ser mãe, ser esposa, cuidar de pessoas, não somente da família, mas cuidar de pessoas. Como é que tá sendo esse desafio? Eu posso dizer que com relação ao pastoreio, né, tudo é muito novo ainda. Nós assumimos uma igreja como pastores. O pastor Cleiton é o pastor titular, eu sou a pastora auxiliar, né? E essa obra a gente assumiu em novembro de 2021. Então, em novembro de 2023, agora esse ano vai estar fazendo 2 anos. Então, é tudo muito novo. Porém, em 1 ano e meio a gente viveu coisas assim, experiências profundas. O Senhor se revelou para nós de várias maneiras, de várias formas, porque é um desafio novo, um desafio diferente. E com esse desafio, o Senhor proporciona a nós crescimento, né? Um Nossa, crescimento, um amadurecimento. Ele se revela para nós de formas diferentes, porque de acordo com aquilo que a gente está vivendo no momento, o Senhor se revela de uma forma diferente, de acordo com aquilo que a gente está precisando e necessitando naquela determinada situação, né? Então eu falo que é um desafio, porém é algo muito gratificante, porque é uma honra, né? A gente ser separado, ungido, escolhido para conduzir um povo, pastorear um povo, aconselhar um povo, ensinar um povo. Então é uma honra. É muita responsabilidade, né? Sim, muito grande. O Senhor disse que vai cobrar, né? De nós, né? Cada ovelhinha que ele colocou diante de nós como responsabilidade, ele vai cobrar o que a gente deixou de fazer. Aquilo que ele pediu para ser feito e talvez por negligência a gente deixou de fazer, a gente vai ser cobrado. Então é uma responsabilidade muito grande, é um temor muito grande.
quando foi feito convite para pastorear, eu sou daquelas que assusta, né? Aquelas que, nossa, É, pensa em mil e uma coisas assim que pode acontecer. sim, de primeiro momento eu posso falar que a verdade que passou na minha mente em dizer não. Me sentindo incapaz, me sentindo sem nada para dar, para oferecer, e aí vem o Senhor com aquela voz suave e diz que é Ele quem faz, é Ele quem capacita. Uau. E aí a gente só tem que dizer: eis-me aqui. Foi o que eu fiz, eis-me aqui, Senhor. Então, se o Senhor me escolheu, eu sei que o Senhor vai me capacitar para isso. E tô aí, Nossa. dia após dia, na dispensação da graça e falando: Senhor, pode me usar, como tu bem queres. Com relação ao pastoreio, é isso. Galera, eu vou só interromper essa câmera aqui. Eu quero falar com você que está nos acompanhando no History aí. Se você quiser fazer uma pergunta para a pastora, a gente vai ter um momento de perguntas. Como isso aqui não é ao vivo, é gravado, mas a gente tenta fazer o mais ao vivo possível. Então, tudo que está acontecendo aqui vai ser ao vivo, vai sair na gravação. Então, você aí do History, quer fazer uma pergunta para a pastora sobre como é o pastoreio, alguma pergunta que você tem alguma dúvida? Meninas, essa é a hora. Meninos também. Então, fica aí, vai estar aí, e o Thiago depois, lá no finalzinho, a gente vai responder as perguntas, certo? Ok. Pastora, Peguem leve, continue. pessoal. Continue. Então, Fabrício, eu estou com 41 anos, né? Em janeiro eu completei 41 anos de idade. E nesses 41 anos, o Senhor foi me moldando em todas as áreas mesmo, né? E o moldar, ele é dolorido, Ele é ele complicado, né? dói, porque na verdade, muitas vezes o Senhor tem que nos quebrar para fazer de novo. E Imagino. eu vivi esse processo, né? E vira e mexe o Senhor vem e faz dessa forma, né? Para a gente chegar na onde Ele determinou, na Não, onde dá um Ele chacoalhão e... é. E eu vou compartilhar então com vocês como tudo começou, né? Como eu cheguei onde eu estou hoje. Pastora, mãe de Mãe, 2 filhas, né? A e Karen e agora a Camila. empresária das feras. Meu filho já vai ter um negocinho lá, viu? Vai, com certeza vai. Então, mãe de 2 meninas, né? A Karen e a Camila. A Karen com 22 anos, a Camila 16. Esse ano completa 23, a Karen. Camila 17 já. Nossa. E foi um processo para chegar na onde eu estou hoje. Você diz empresária de sucesso, eu tomo posse, porque o sonho é muito grande. Eu falo que eu não realizei nem 10% da onde eu quero chegar, mas eu creio que Nossa. chegarei lá. Não, já. Rapaz, vocês não estão nem ligados, só roupinha. Não, E a gente vai contar que negócio é esse, né, que Fabrício? empreendedorismo Que é esse? É isso? empreendedorismo é esse? Eu sou nascida na cidade de Bebedouro, né? É lá minha cidade natal. Para quem não imagina onde fica, né, Bebedouro, é no interior do estado de São É Paulo, do interior. gente. Mas é do interior Do mesmo. interior. Fica próximo ali a Monte Azul Paulista, Terra Roxa, Viradouro. Não sei se vocês conhecem essas cidades, mas fica por ali. Indo para Olímpia. Olímpia o pessoal conhece, né? Ah, Por tem um conta do parque termo. aquático lá, Isso, né? é caminho. É ali perto ali. É ali perto. Barretos. Nasci ali e eu nasci num lar cristão. Uma família que ouvia muito falar de Jesus, pensava que servia a Jesus, porém era um lar bem disfuncional, bem desestruturado, né? O meu pai, ele sempre confessou a sua fé em Jesus, porém ele não era praticante Entendi. de nenhuma maneira, de nenhuma forma, não na sua fé. A minha mãe, ela tentava encontrar esse Jesus no qual ela conhecia de ouvir falar em várias religiões, né? E a mais forte até então era a religião católica, o catolicismo, e que é o cristianismo. E eu fui criada sendo ensinada com relação à palavra, porém a palavra não era vivida, né?
dentro No de caso, você casa. começou no catolicismo, No então, né? catolicismo, né? Tudo bonitinho. Minha mãe me levava no catecismo, eu fiz primeira comunhão, Vixe, eu fiz a crisma, que é a confirmação da primeira comunhão, você reafirmando aquilo, né, da primeira comunhão. Chegou um tempo que eu até auxiliava na aula da catequese, quando eu tinha aí os meus 14, 15 anos, e, e sempre presente ali nas missas, né? Então, uma família muito entendi. católica mesmo. Porém, um pai preso no alcoolismo, no jogo, né? Uma mãe sem sabedoria, que tentava lutar, mas com a força do próprio braço. E aí, por conta do descontentamento com o meu pai, né, preso nesse vício, ela acabava, às vezes, descontando nos filhos aquela raiva, Nossa. aquela ira. Muitas vezes a gente levava surra e não sabia nem Vocês por têm que irmão, no estava caso, né? apanhando. Tem. Dois, três, né? Tenho 2 irmãos. Eu sou a mais velha de 3 irmãos. Eu tenho o Denis, né? Meu irmão Denis, que é o do meio, e a caçula, que é a Rafa. Inclusive, eu quero deixar aqui o meu abraço para eles, o meu beijo Saudades para deles. minha mãe e para o meu pai, que Eu conheci a provavelmente vão Rafa, mais ou acompanhar. menos, o Denis eu vi de passagem algumas vezes São gente aqui. boa, né? São, nossa, é louco. Então, e tudo isso que eu estou contando aqui para vocês, né, que eu vou continuar abrindo aqui, os meus irmãos também vivenciaram. Eu vivenciei um pouco mais por ser a filha mais velha. Então, esse lar disfuncional, onde o pai tudo que ganhava ficava no bar, né? Ele era um homem assim muito sonhador, e investia muito nos sonhos, sempre essa veia de empreendedorismo veio dele, né? Olha. O meu pai, ele é um investidor, ele tem muitas ideias legais assim, e ele não tem medo de arriscar, ele não tem medo de tentar. Se der Isso. certo, beleza, se não der, Empreendedor amém. tem que ter isso aí, né? Tem que ter coragem. E meu pai, eu admiro isso nele. Eu admiro demais. E veio dele isso. E nessa época, meu pai, muito frustrado, ele tinha um emprego muito bom, ganhava bem e bebia. De repente, esse emprego foi tirado dele, né? Ele foi dispensado junto com muitas outras pessoas, uma empresa que deu uma quebrada na época, uma indústria, e aí ele se afundou de vez. Aí ele Nossa. bebia de ficar caído na rua, meu pai bebia, e eu posso contar isso porque o meu pai mesmo já deu esse testemunho, ele bebia de se sujar, né, fazer suas necessidades nas calças, e a gente ter que socorrer meu pai na rua, às vezes desacatava a polícia, porque estava bêbado demais, minha mãe precisou tirar ele da cadeia em uma ocasião. Vixe. Porque desacatou o policial. Então, assim, cheguei uma vez a presenciar o meu pai agredindo a minha mãe. Então, era um lar, assim, bem Então, pesado. se a gente for ver, tinha tudo assim pra não. Não dá certo. Pra não. Ah, não dá certo assim. A gente talvez até dá certo, mas talvez não no jeito que tá agora, por exemplo. Não no cristianismo, vamos colocar assim. Sim. Poderia ser que eu vou. Como você vai fazer a parte do catolicismo. Fala, pra que eu vou continuar aqui e ter alguma coisa assim, né? Porém, apesar de ser muito presente e praticante, né, no catolicismo, eu lia sobre Deus, mas eu não conhecia Deus. Eu ouvia muito falar de Jesus, mas eu não conhecia Jesus. E então eu não entendia que esse Deus, né, no qual eu estudava durante muito tempo, poderia transformar aquela situação. Eu não Entendi. tinha esse discernimento e essa revelação de quem era Deus. Então eu nunca cheguei a fazer nenhuma oração a Deus para que Deus mudasse aquela situação de dentro da casa dos meus pais. Nunca cheguei a falar com Deus a respeito, né? No sentido de, Senhor, tira meu pai do vício. Senhor, faz cessar essa briga dentro de casa. Senhor, muda a nossa situação financeira, porque a gente dependia de cesta básica, né? Por conta do meu pai estar perdido no vício, não conseguia trazer o sustento para dentro de casa, então a gente dependia de ajuda da minha avó, ajuda de assistência social de algumas outras denominações e religiões. Então, eu nunca cheguei a falar com Deus a respeito de tudo isso. Porém, apesar de eu não conhecer a Deus, ele me conhecia, né? Ele já. E ele já contemplava tudo que estava acontecendo ali. E aí,
Com os meus 18 anos de idade, depois de estar namorando 2 anos, né? O pastor Cleiton, que é o meu marido, Oh, eu engravidei e foi tudo muito rápido. Assim que eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu já fui morar na casa dos pais dele, né? Ele me assumiu a gravidez, e minha sogra sempre gostou de tudo muito certinho, meu pai também, minha mãe também, mas meu pai e minha mãe pensou, agora é eles lá que se virem, né, com essa situação, e eles dão um jeito. E aí minha sogra falou, não, vem morar aqui, vai ficar tudo certo. Vai dar tudo certo, eu vou ajudar sua vocês. sogra era crente, no caso, já ou não? Não, Até não, então, assim, você não tinha contato nenhum com igreja, com cristão, com evangélico, nada. não. E assim, apesar de ser uma família que não tinha tido um encontro ainda com Jesus, sempre foram duas famílias muito honestas, né? De pessoas muito Sempre foi honestas, família mesmo, família né? mesmo, né? E minha sogra me levou para estar morando com eles. E minha mãe ficou muito triste, ela se sentiu muito decepcionada comigo. Foi como se eu tivesse traído os meus pais, né? A Entendi. confiança que eles colocaram em mim. Porque Nossa. eles não esperavam, né? A minha filha tá namorando e vai engravidar. É, Você tinha quantos Eu anos? tinha 18 anos. 18 anos. Você engravidar fora do casamento não é o fim do mundo. Porém, a gente fere alguns princípios, né? A palavra de Deus diz para que a gente honre os nossos pais, para que os nossos dias sejam prolongados na face da terra. E naquele momento eu desonrei os meus pais. Sim. Além de ter ferido os princípios da palavra, aquilo que Deus nos ordena, para que a gente se guarde para o nosso escolhido, para que a gente tenha relações depois do casamento, eu feri. E eu sabia que era errado, viu? Eu Ah, não, esse é eu o, sabia. esse é o Porque eu problema, aprendi né? na palavra, eu sabia, eu falei, não, está errado, mas eu não deixava de praticar o erro, né? Me faltou o temor, me Muitas faltou o vezes temor. falta, né, para os jovens, né, hoje em dia, assim, o temor. Até conhece a palavra, mas Sim. É importante dizer, você falando a respeito dos jovens, eu sei que vai ter muitos jovens assistindo isso. Por conta desse lar disfuncional, eu sempre fui uma criança, adolescente, uma jovem muito carente, com uma necessidade de atenção gigantesca. E eu buscava essa atenção em pessoas, né? Antes de namorar o Cleiton, eu tentava preencher o vazio que estava na minha alma, aquela tristeza de ver aquela situação dentro do meu lar, do lar dos meus pais, beijando muitos meninos, por né? conta até da falta, tal. Não que seu pai, mas assim, pela uma falta que teve dele, assim, A presença de um de um pai na pai, vida de né? uma jovem é muito importante, né? Então, assim, eles se preocupavam sim comigo, mas a preocupação com tantas outras coisas acabava faltando uma atenção, né? Sim. E eu não sei se era tentando chamar atenção, mas eu entendo que isso eu tenho certeza, era um vazio que eu tentava preencher de alguma maneira. Então, as minhas filhas falam que eu era muito bonita quando elas veem minhas fotos de novinha. Eu falo, que legal, filha, acho que devia ser mesmo linda, igual vocês falam. E aí vinha muito menino, fica comigo. Naquela época, Nossa. né? Há 25 anos atrás, fica comigo. Eu não pensava duas vezes, às vezes eu nem sabia o nome. E eu ia lá e beijava. Não me relacionei sexualmente com ninguém, apenas com meu marido. Mas beijei muito menino. E eu falo isso porque vai ter jovem aqui Ah, vai ter umas assistindo, meninas aí. e às vezes está aí tentando preencher um vazio de uma maneira que jamais vai ser preenchido, né? Verdade. E eu passei por isso, por essa situação. Roupas assim, eu me vestia de uma forma muito vulgar também, tentando chamar atenção. Se alguém olhasse para mim, eu me sentia bem. Ela tá olhando para mim, tá me achando bonita. Na verdade, estava olhando meu corpo descoberto. Tava desejando outras coisas, né? Isso, isso. Mas aquilo me satisfazia de alguma maneira, né? Eu não via maldade nem malícia, mas eu sabia que atraía olhares. Então eu falava, eu vou me vestir assim, porque alguém vai olhar para mim. Eu queria que alguém olhasse para mim. E ali eu vou ter, tipo, uma atenção, né? E Isso. E foi onde, né, acabei conhecendo. E sempre que um rapaz
queria algo a mais comigo, eu fugia. Eu não queria namorar com ninguém. Eu só queria beijar e eu beijava. Via que aquilo não supria, aquilo que estava faltando, partia para outra. Era dessa forma. A fila andou. É desse jeito. Mas você não tem vergonha de falar isso? Eu não tenho, porque eu vou contar para vocês o que Jesus fez em mim. É verdade. Então, as pessoas precisam saber de onde Jesus tirou a gente, né? E aí, eu beijava, não preenchia, eu partia para outra pessoa. Quero namorar com você. Eu inventava qualquer desculpa, eu não namorava com ninguém. Com ninguém. Eu vou contar para vocês darem risada. Até que um jovem, né, ele insistiu muito para namorar comigo. Ah, tá bom. Tá, pode ir lá pedir. Eu falei, aí beijava um monte pra rua, né? Quando o jovem quis namorar, eu falei que ele tinha que pedir pro meu pai. Aí pra namorar tinha que pedir. Tinha que ser certo. Tinha que ser certo. Não, vamos ser certo agora. Isso. E aí ele foi, né? Não sei nem se ele vai assistir isso, né? Mas já quero até pedir perdão, porque hoje eu entendo que eu defraudei ele emocionalmente. Isso é uma defraudação emocional. E ele foi pedir pro meu pai, e meu pai pensou, é o primeiro namorado da minha filha. Eu tinha 15 anos. 15 anos. Então, eu vou falar tudo que eu preciso falar. Ó, tem que ter horário, eu não gosto disso, mas, gente, fez uma lista específica do que ele não queria. Já foi treinando, já. Ele falou, vou treinar, é o primeiro. Ele pensou que era o primeiro e o último. Pensou, minha filha vai namorar e vai casar. O rapaz foi, sentou gelado, tadinho, ficou vermelho, ouviu tudo que meu pai tinha pra falar. E deu uma semana eu larguei do rapaz. Nossa. Uma semana. Porque eu não conseguia ter um relacionamento sério e profundo com ninguém. Porque eu tentava preencher algo. E se eu beijava e aquilo não preenchia, eu falava, não tá aqui, eu tenho que continuar a procura. E depois disso, eu falei, nunca mais eu trago ninguém aqui, né? Olha que situação chata. Eu fiquei com vergonha do rapaz. E aí, eu tinha 15 anos, passou um tempo, eu conheci o pastor Cleiton. Logo já conheceu o Cleiton. Conheci. O Cleitão. Não passou muito tempo, acho que passaram uns 3 meses, 2 meses. Fiquei com ele, só fiquei. E a intenção era só ficar. Porém, ele quis algo a mais. E eu falei, não, né? Aí inventei uma desculpa para ele. Falei, não, meu pai não me deixa namorar. Gente, o que ele fez? O meu pai era mototáxi na época. Ele pediu uma corrida. Esse aí tava determinado. Foi corajoso. Esse aí tava... Ele foi corajoso. Eu não esperava que ele fosse fazer isso. Eu falei, ó, meu pai não me deixa namorar. Aí, sem me falar nada, ele pediu a corrida. O meu pai foi, pensando que era uma corrida. Ele pagou a corrida pro meu pai, mas ele falou, não, eu só quero te pedir para namorar sua filha. Meu pai montou na moto, acelerou e foi embora. O que? Esse menino tá não maluco. Respondeu nada pra ele. Aí veio falar comigo, o que você tá arrumando? Você trouxe o rapaz aqui? Eu falei um monte, você não continuou com ele, agora já tem outro, né? E aí ele veio contar pra mim que fez isso, né? O Cleiton. E aí eu falei, poxa, eu falei pra ele que meu pai não deixava namorar, mas agora meu pai deixou, né? Agora ele falou que quer conversar com ele, porque ele falou, traz ele aqui que eu vou conversar com ele. Eu falei, agora não tem como escapar. Aí meu pai veio, só que aí acho que ele pensou assim, vai namorar só uma semana de novo. Igual ela fez com outro rapaz. Nossa. Aí ele não deu aquele sermão. Não deu. Tá bom, pode namorar com ela. Só. Só falou que não gostava de brinco. Ele não usava não, né? Ele usava um brinquinho. Aí meu pai falou pra ele quem usava brinco, né? Meu pai com a mentalidade dele, né? Ele definiu na mente dele o que é quem usa brinco e falou pra ele na época, há 25 anos atrás. Só falou isso. Acho que ele pensou, durou uma semana ou outra, isso aqui não vai durar nada. Porém, eu casei com ele, né? Que nem quando eu fui pedir a Monique, ela foi a minha primeira também. Nunca fui pedir pra ninguém. Nunca fui. Aí eu falei, meu Deus, agora eu vou ter um... Nossa, e meu sogro, você conhece meu sogro, ele é um amor de pessoa, mas a aparência dele é de muito bravo, de mal. Aí eu cheguei lá, eu fiquei 1 hora quase sentado assistindo filme com ele, nós ficamos assistindo filme. Aí na hora que eu criei coragem, falei, eu posso namorar a Monique e tal? Ele, tá bom, pode. Eu falei, oxe, como assim? Não vai falar mais nada? Não, aí minha sogra que veio e descascou eu. Aí a minha sogra veio e falou. Aí eu Foi falei, medo.
Na minha sogra, rapaz, do céu, mas eu amo. Te amo, senhor Humberto. Te amo, dona Marta. Um grande abraço. Abraço pra vocês. E aí a gente começou um namoro muito certo. A gente namorou certinho durante 6 meses. Aí depois a gente começou a perder o temor, né? Se é que tinha algum temor. E aí eu engravidei. E aí, como eu estava dizendo pra vocês, minha mãe se sentiu muito decepcionada. Ela se sentiu traída. E por conta desse sentimento que ficou nela, ela acabou aceitando um convite para ir numa igreja quadrangular próximo ali da nossa casa em Bebedouro, praticamente 2 ruas da casa dela. A minha tia e o meu tio tinham acabado de perder uma filhinha com 6 anos. Foi uma morte Nossa. súbita. Assim, eles aceitaram a Jesus. Por conta dessa dor terrível, né? Aceitaram o Imagina, 6 convite. anos, nossa. 6 Desse aninhos. E eles aceitaram a Jesus. E eles moravam vizinho da minha mãe. Quando eles viram que minha mãe ficou muito depressiva e triste por conta de eu ter saído de casa muito rápido, né? Fiquei grávida e já fui na outra semana morar com o Cleito. Eles foram e fizeram um convite para minha mãe. Vamos lá na igreja, fez bem para nós. A gente conheceu Jesus, fez bem pra gente. Vamos lá fazer uma visita. Chamou os meus irmãos, que eram adolescentes, novinho na época. Chamou minha mãe e minha mãe foi. Visitou e visitou de novo e de novo. Amor. Os meus irmãos se batizaram primeiro, em seguida minha mãe. Isso eu tô aqui já adiantando para vocês, Já. né? Tô acelerando, porque tem muita história para contar. E nisso eu já estava morando com o Cleito. Aí me fez um convite para ir no culto. Eu lembro que eu fui, já estava bem barrigudinha, devia estar de uns 7 meses. Eu fiz uma visita. Fui com uma blusa super curta, uma saia super curta, mas fui. Sentei, não lembro de nada que foi falado. Eu fui, mas eu estava só de corpo ali presente. A minha mente estava longe, tudo muito longe. Quando a minha mãe se batizou, eu briguei com ela, fiquei brava. Nossa. Falei, batismo, você é um só. Você foi batizada quando você era bebê. Não tinha Por necessidade. conta do catolicismo. É porque lá você batiza assim que não. Seus pais te batizam assim que você Entendi. nasce, né? E ela ficou recém-convertida, ela ficou sem saber o que me falar, ficou meio chateadinha. Porém, ela já estava sendo ensinada a respeito da oração, do poder que tem a oração. Então, a minha mãe passou a ser a minha intercessora. Ela passou a orar por mim, né? E todas as vezes que ela me fazia um convite para ir no culto, eu falava não, porque ela ter batizado me deixou revoltada. Eu fiz essa visita grávida, só que aí ela se batizou, me revoltei. Aí não aceitava nenhum convite mais. Eu não queria saber de igreja de crente. Olha o preconceito. Já não queria, já por esses acontecimentos, já fechou o coração. Já. Fechei o coração. Falei, não, tá muito fora do que me ensinaram, né? Não foi assim que eu aprendi, esse negócio tá errado. Pra mim tava errado. Só que aí eu comecei a passar uns processos no meu casamento. Né? Como nós casamos muito novos, assim, os dois com 18 anos, o casamento em si, de início, ele já é difícil por conta dessa fase de adaptação, né? Casamento, Você ainda mais quando tem novo, quanto né? tempo que você tá casado? Vai fazer 4 anos, assim, agora em novembro. Agora em E novembro. assim, os primeiros meses são difíceis, né? Você tá conhecendo a Nossa. pessoa de uma forma diferente ali, não é igual namorar, né? Não, ali nós. Eu lembro que ela chorava. Eu, assim, já era mais largadão, assim, mas, tipo, já tava morando sozinho há algum tempo. Ela de saudade da Ela, mãe. tipo, eu tirei ela de casa. Então, tipo, ela, É, os primeiros dias, as primeiras semanas, ela chorava direto. é tenso. É, E aí a gente foi pra formar uma família já com um nenenzinho, né? já tinha um Já pacotinho, tinha um já. pacotinho, então se tornou ainda mais difícil. Faltava diálogo, faltava sabedoria da minha parte, né? Muito nova, não tinha sabedoria nenhuma. Ele ainda não tinha caído a ficha que ele era um pai de família. Para ele ainda era jovem solteiro. Ia jogar bola quando ele queria, quantas vezes ele quisesse. Ia para rancho, né, sozinho, me deixava sozinha. Então os dois erraram de muitas maneiras. E aí eu comecei a ficar muito depressiva, muito chorona. E minha mãe na oração, clamando por mim. Aí ela começou a me dar CDs do Diante do Trono para eu ouvir. Ela me emprestou 2 Nossa. CDs. Diante do trono e A Thales idade Roberto. sendo revelada. A idade. Você já falou, já. Tem 41. Então, aí ela me emprestou um CD
que chama Preciso de Ti. Só das antigas vai O saber. David vai até chorar agora. E aí eu falei assim, minha mãe tá me emprestando o CD, o que que tem? Levei o CD para casa e deixei o CD lá. Só que aí nos dias de dor, de choro, por conta da minha imaturidade, da imaturidade do marido, eu falei, mal não vai me fazer ouvir isso aqui, deixa eu ouvir. E eu coloquei para tocar, e aí veio aquela música, né? Preciso de Ai, ti, agora pronto. preciso do teu perdão. E eu comecei a ouvir aquilo, e a letra começou a falar na minha alma. E eu lembro todas as vezes que eu conto isso, eu me emociono. Não é pra menos, né? E aquela letra era como se fosse eu falando para Deus: preciso de ti, preciso do teu perdão, quebranta meu coração. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Virou um vício dentro da minha casa. E eu me peguei chorando, ouvindo aquela canção, e ela se tornou a minha oração. E até que chegou um ponto que o pastor Clayton, ele, sem me falar, ele procurou um advogado para a gente se separar. Ele saiu de casa, foi morar com os pais dele e me deixou com a Karen. A Karen tinha só 3 aninhos na época e foi o fundo do poço, porque até então eu só aceitava o CD para ouvir, eu não aceitava convite, Entendi. né? O coração bem endurecido. Quando ele saiu de casa, aí eu me vi no fundo do poço. Eu me vi sozinha, com uma responsabilidade gigantesca, sem saber o que fazer Com uma criança, com né? uma criança. E, e aí ele procurou o advogado. Quando nós chegamos diante do advogado, veio a intimação e eu assustei porque ele nem me avisou. Ó, eu procurei um advogado e nós vamos separar. Tudo Não, muito rápido, assim, foi né? rápido e foi no susto. E aí eu falei, tá bom, né? Aí eu comecei a aceitar os convites para o culto e ali a pastora começou a me orientar na forma que eu deveria agir. E diante do advogado, Deus usou aquele advogado que nem crente era para dizer para nós: olha, certeza que vocês querem se separar mesmo? Pensa um pouquinho mais, depois vocês voltam aqui. Nossa, aí. Foi desse jeito. E ali, né, Deus começou a mover um sobrenatural na nossa vida. Aí a pastora Val, quero deixar aqui meu abraço para ela, minha mãe na fé, e o Ela pastor Luiz, é o vô e a avó do do Venâncio. Venâncio. Isso. Mas vai chegar no Venâncio, calma. Calma, senta que lá vem história. E aí, pastor Luiz, gente, pastora Val, uma bênção na minha vida, né? Pessoas usadas por Deus na nossa vida. Eles ofereceram de fazer uma campanha na nossa casa. Uma campanha de 7 semanas. Toda terça-feira à tarde eles iam lá, sem o Clayton saber, para interceder pela nossa casa, pela nossa Nossa, família. E ali foi expulso demônios. Tinha demônio passeando, né? Brincando dentro da minha casa. nossa, deve Né? A ser. legalidade que a gente dava sem saber, a liberdade que a gente dava para o diabo trabalhar. E foram 7 semanas. E quando foi na 4ª semana, o pastor Clayton aceitou ir na igreja comigo. Porque quando eu comecei a visitar, ele ia, me deixava lá. Depois que o advogado falou pra gente pensar, ele voltou para casa. Mas voltou ainda com o coração duro. Voltou ainda meio que na. É. E aí Homens. Homens. ele me deixava no culto e saía cantando pneu. Ia pro lago lá de Bebedouro, ia farrear. E era sempre assim, ia, deixava e vazava. Ia, deixava e saía. Pra gandaia. E aí até que na 4ª semana dessa campanha, ele aceitou o convite, sentou no último banco, ficou lá de cara fechada, o braço. Aquela cara. Quem conhece Cara de sabe mal. a cara de mal. Isso foi na 4ª semana. Na 5ª semana ele aceitou de novo. Aí na hora do louvor ele já ficava em pé, já melhorou um pouquinho. Já Deus começou a começou. quebrantar o coração duro. Na 6ª semana, ele já sentou um pouquinho mais para frente, né? Ficou de pé na hora do louvor. Na 7ª semana, e isso eu não estou assim
imaginando ou, como que eu posso dizer, enfeitando para vocês. Foi literalmente dessa forma. É, Quarta semana no último banco, sentado emburrado. Quinta semana ele já levantou, né, na já. hora do louvor. Na sexta semana ele já sentou mais para frente do meu lado, porque ele não sentava do meu lado. Na sétima semana, onde encerrava aquela campanha, ele participou do culto dando glória a Deus, batendo palma. E Olha. ali, Ali né, já virou pastor. Ali já estava tudo encaminhado. ali, gente, a gente pôde dizer, Satanás perdeu, né? E nós nos batizamos juntos em novembro, 2 de novembro de 2003, Nossa. né? Eu fui primeiro, né? Tive um coração quebrantado um pouquinho antes dele, e através da sabedoria que Deus foi me dando, através dos pastores que estavam nos auxiliando, eu consegui trazer ele para Jesus e a gente acabou se batizando juntos e foi um batismo muito lindo. Eu vi a glória de Deus sem saber que era a glória de Deus, tudo brilhava mais, era Tudo, uma luz mais forte, foi tudo muito tava lindo. tudo. Tudo diferente, a vida começou a ter sentido para mim, porque até então Nossa. não tinha, né? Muito depressiva, me via sem amigos, sem Hum, ninguém para compartilhar as minhas dores, porque como eu casei nova, as amigas que eu tinha não eram mãe ainda, não tinha casado. tava na vida ainda, né? Curtindo aí a fase delas de jovens, e aí eu me fiz sem amizades, sem ter alguém com quem compartilhar aquela nova vida que eu estava vivendo. Aí Jesus se apresentou para mim, aí eu vi que eu tinha um amigo Nossa. bom, fiel, que poderia me auxiliar em tudo. Nossa, ontem eu tava comentando até com o Thiago, essas questões, tipo, da gente que casa muito cedo, que tem uma família muito cedo, né? Aí eu tava, a senhora compartilhando comigo essa história, né? Dá pra entender um pouco também do que aconteceu comigo, assim. Eu me converti, eu nasci em berço cristão, mas eu me converti com 22 anos. Só que até meu chegar da minha adolescência até meus 22 anos, eu já tinha feito muitas coisas. E assim, Uhum. você, assim, pelo visto também já tinha feito muitas coisas, não fez assim nada, mas assim, talvez se Deus não tivesse ali naquele momento e tivesse deixado acontecer mais coisas, talvez hoje a senhora não estaria aqui. E eu pensei isso também, falei, talvez se eu não tivesse ido para a presença de Deus, eu falo assim, ó, com 22 eu fui. Então, nos meus 22, hoje eu tenho 27. Com meus 22 até meu 27, eu fiquei na presença de Deus e eu fui criando maturidade e Sim, fui crescendo em Cristo, né? sim, Falei, cara, se esse tempo eu estaria no mundo, eu acho que talvez eu não estaria nem não vivo. estaria nem vivo. E aí eu falei, comecei a pensar como que Deus é bom assim, e a gente, sabe, eu fiquei, caramba, E a gente, quando olha para trás, que a gente vê o cuidado de Deus, né? é verdade. A fidelidade dele. Eu falo que o pastor Cleito foi um presente que Deus me deu. Por muito tempo, por conta de mágoa e rancor, de coisas que ele fez, né? Na época, na fase de imaturidade, eu não achava isso. Eu não achava que o meu marido era uma benção na minha vida. Eu achava que era um castigo porque eu fiz tudo errado, né? Hum, Olha que pensamento ruim, horrível. Posso dizer até demoníaco. Meu marido não é uma benção, meu marido é uma pedra de tropeço, né? E quando eu olho para trás, eu vejo o quanto ele foi benção na minha vida. Se ele não tivesse entrado na minha vida naquela fase, eu poderia ter entrado no mundo das drogas ou da prostituição, verdade. né? Poderia ter. Sim, eu tava já pondo cigarro na minha boca, coisa que eu nunca gostei, porque o meu pai bebia, e fumava muito, ele acendia um cigarro no outro. Comecei a aceitar cigarro. Tinha gosto na bebida, assim, sabe? Já tava começando, Tava né? começando, tava. Eu falava assim, eu só gosto de batida, Ah, né? essas mancadas aí, muita gente cai E o nisso aí. pastor Cleiton, apesar dele não ser crente na época, né, que também veio de uma família católica, ele nunca gostou de cigarro nem de bebida. Nunca gostou. Eu falei, é um namorado que não gosta dessas coisas, também não posso gostar, não. Né? E eu olho para trás e eu vejo o quanto Deus me amou, cuidou de mim, né? E foi me cercando Nossa, com cordas de amor, isso né? aí é. Todo o processo que eu vivi naquele tempo, toda a dor, né?
se eu não tivesse me decepcionado com o Cleiton, marido, naquela fase, eu não teria aberto o meu coração para conhecer Jesus. Não teria, estava tudo muito bom, estava tudo certo, estava tudo ok, né? A pessoa que eu amava estava do meu lado, eu trabalhava, ganhava bem na época, ele também, uma sogra, um sogro que nos ajudava quando as coisas apertavam, tá tudo ok, tá tudo Tava bom. tudo do jeito que... Eu falava, não me falta nada, eu pensava. Para mim, estava tudo ok. E quando eu me vi sozinha com a Karen, aí eu falei, poxa, agora eu faço sozinha. Como que eu faço para ter meu marido de volta? A pastora Val chegou a me fazer uma pergunta assim, olha, o que você quer? Você precisa ter definido na sua mente o que você quer. Porque como houve, né, essa traição, ele te abandonou, você tem direito de divorciar. Tem direito. Tá no seu direito. Está tudo biblicamente falando, você É, pode fazer. apesar do senhor falar que o divórcio é por conta da dureza do coração do homem, eu teria esse direito aí, né? Porém, ela falou pra mim, se você quiser lutar pela sua família, Deus vai restaurar. Eu falei, não, eu quero meu marido de volta, ele é o pai da minha filha. E assim a gente lutou durante 7 semanas. E aí a gente pode pensar assim, acabaram seus problemas. Não, eu só subi de fase. E eu quero até. Acho que vai vir algumas coisas, mas a gente está no especial do Dia das Mães, né? Especial Dia das Mães. E eu queria até para fazer essa pergunta para a senhora. Uma pergunta tá aqui, tá entalada. Como é que é esse desafio de ser mãe? Tanto quanto mãe muito jovem, mas mãe de duas meninas, né? Acho que hoje ser mãe é muito. Eu posso dizer para vocês que ninguém se torna mãe já sabendo ser mãe. Você aprende diariamente, conforme os desafios da maternidade. Assim que nasce, você já tem o desafio de lidar com a cólica do neném. Para mim, o desafio já foi trocar a fralda, porque nem isso eu sabia. Não tinha bebezinho na família novo que eu tivesse visto alguém trocar. Eu nunca tinha visto um bebezinho recém-nascido. Não lembro de ter visto no meio da família. Nossa. E aí eu me vi com uma bebezinha, frágil, né? Totalmente dependente de mim. Aprendi a trocar fralda dela sozinha. Sozinha. Aí dava as crises de cólica, eu falava, sogra, me ajuda, porque eu sempre morei perto da minha sogra. O que eu faço? É ouvido? É garganta? É cólica? Eu não sei o que tá acontecendo. O que acontece? Meu Deus, me acude aqui. É, como se você estivesse no meio de um Não furacão. me assusta, não. Não me assusta, não. Mas que nem hoje em dia, você tem aí Instagram, YouTube, que você vê muita coisa que te Ah, não, auxilia e te ensina. eu imagino já, assim, na minha cabeça você tem que segurar os dois pés da criança, levanta, faz o trampo lá, joga talco, fecha, tá tudo certo. Talco, ó, talco, não é nem pomada. Pomada. Calma, gente, eu vou aprender. Vai. E a gente não tinha esse auxílio, né? Não tinha esse auxílio de internet, das redes sociais, de YouTube, não tinha nada. Ou você aprendia na marra, ou você pedia o conselho e ajuda de um adulto. Então, o primeiro desafio já foi esse: trocar fralda, como lidar com a cólica. E aí vem o desafio de aprender a andar, vai ensinar a andar a criança. Nossa. O desafio de lidar com uma birra que a criança faz. Eu posso dizer para vocês que eu errei muito com a Karen, que foi a filha mais velha, né? O Senhor já até veio tratando isso no coraçãozinho dela, né? Marcas que ficaram por conta do erro da mãe, erro do pai, por às vezes ser muito rígido, muito duro com coisas desnecessárias. E então com a Camila já foi diferente. Porque os erros que eu cometi com a Karen, Não precisou com a... eu não cometi com a Camila. Cara, que sorte, hein, cara? Eu conheço a cara é uma benção. A Camila também é uma benção. E tudo que elas viveram também, né, que causou algum tipo de ferida, é tudo algo que Deus permitiu e que vai servir de testemunha aí para o ministério delas, né? Tenho certeza. Tenho certeza E aí disso. elas foi crescendo, creio que... E aí a Karen, quando a gente se batizou, a Karen já tinha 3 anos e meio.
Aquela fita que nós assistimos aquele dia na sua casa, quantos anos ela tinha? 3 anos e meio. Ela tava de Foi muito noivinha, né? recente. A É, gente se batizou e logo a gente fez o casamento na igreja, porque até então a gente só era casado no civil. Aí ela foi a daminha. verdade, eu vi essa fita lá. Muito O dia fofinha, que eu apareci lá na casa lá, eu estava assistindo. Falei, deixa eu muito assistir então. fofinha. Então, aí a gente já começou, né, a levar a Karen para a igreja. Ali ela foi, né, sendo ensinada na escola bíblica, com relação à palavra de Deus. Então, a gente pode dizer que a Karen e a Camila nasceu em um lar cristão, né, um lar bem estruturado, com relação ao ensino aí da palavra de Deus. E como eu falo para vocês que é um desafio ser mãe, quando eu digo isso é porque realmente você aprende a ser mãe todos os dias. Não falo isso com relação ao amor. O amor de uma mãe não se discute. Verdade Eu mesmo. quero dizer aqui que é até maior que o amor do pai. O pai ama, mas Se a você mãe. falar isso pra minha mãe, ela vai concordar com toda certeza. Ai, quem sou eu para medir o amor, né? Mas a mãe, ela ama de uma forma diferente, eu posso dizer. E então nunca faltou o amor. Nunca faltou o amor. Para com a Karen, para com a Camila. Porém, a gente aprendeu a ser mãe na prática. Você aprende a ser mãe na prática, é no dia a Verdade. dia. Muitas vezes eu tive que pedir perdão. Perdão, filha, né? Realmente eu te ofendi, eu te entristeci. Às vezes tem pai e mãe aí que acha que não precisa pedir perdão para filho. Precisa sim, precisa, porque a gente como ser humano, a gente erra. A gente Verdade. E eu falha. acho que é o mais difícil, assim, o pai e a mãe, assim, independente da. Aí a gente fala até de criações, mas para pedir perdão para um filho é Não são muitos que aceitam e que entendem isso. que acho que só o filho que tem É, que. a gente não pode provocar a ira nos filhos. A palavra de Deus diz isso, que a gente não pode provocar. E na minha imaturidade, porque a gente vai aprendendo a ser mãe conforme os dias passam, muitas vezes a gente acaba fazendo isso, exatamente isso, provocando a ira, né? Envergonhando de alguma maneira, com alguma correção na frente, né? Das outras pessoas. E aí, Deus foi me dando esse discernimento, de saber reconhecer quando a gente erra. E graças a Deus, apesar dos erros cometidos até então, porque eu sei que eu ainda vou aprender muita coisa, as minhas filhas permanecem na presença de Deus, nos ajudam na obra, né? Tem um ministério lindo, tem promessas gloriosas aí para se concretizarem, para serem realizadas no ministério particular delas. E elas são bênção. As duas cantam, são tímidas ainda, Deus está É processando isso verdade. nelas. Vamos soltar aí Karen e Camila. A Camila vai começar a andar de skate comigo agora. Nós vamos lá na Dream Skate Esse Shop. skate ela tá esperando faz tempo, hein? Nós vamos na Dream Skate Shop, que eles vão dar um desconto lá pra nós. Por favor, dê esse E a desconto. Karen, eu quero ser padrinho, tá, Karen? Eu quero ser padrinho. Não vou abrir mão. Se não me chegar um convite lá, eu vou ficar triste. Venâncio, viu? A mãe tá surtando comigo aqui, mas ó. Ai, gente, Venâncio é o genro. É o Venâncio namorado é o da Karen, gênio. gente, que é neto da pastora Val e do pastor Luiz, né? Os Nossa. nossos pais na fé. Então, ser mãe para mim é isso. É um aprendizado diário, um desafio também, e é algo prazeroso demais. Porque, gente, é um amor que não dá para medir. E eu fico imaginando o amor de Deus, porque se o amor de uma mãe é tão grande assim, que nem eu sinto, que quando dói num filho, dói na gente. É verdade. É verdade, eu não sei, hein? Mas deve ser. Minha É, mãe falava, nossa, com certeza sua mãe já deve ter dito isso pra minha você. Doeu mãe. em você, doeu em mim. Nossa, tadinha, minha mãe sofreu comigo. Fez pra você, fez pra mim. Machucou você, machucou a mim. O sentimento da mãe é esse. Eu lembro quando minha mãe, eu brigava na rua, a minha mãe ia lá tirar satisfação com a mãe dos meninos. Tipo assim, É a mãe super protetora. tinha vez que eu até batia, e às vezes eu apanhava, mas ela ia lá. Errado. Não, tinha vez que ela ia lá tirar satisfação e tava nem aí, fazia barraco mesmo, xingava. Ei, Conceição, eu Não, lembro. isso eu nunca fiz, não. Nunca fiz, não. Mas sempre que eu que eu vejo minha filha chorando, muitas vezes eu chorei junto, né? Doeu em mim. E eu digo isso para elas, eu falo assim, filha,
né, Karen, Camila, o amor da mãe é gigantesco. Você tá sofrendo, tá doendo em você, tá doendo em mim, mas imagina Deus nesse momento, que ama você mais do que eu te amo. Então, ele tá cuidando de ti. Então eu digo Nossa. isso para todos os filhos, né? E talvez você não tenha sua mãe com você, sua mãe foi embora, sua mãe te abandonou por algum motivo, ou sua mãe, né, tá com o Senhor na glória. Um filho nunca é abandonado por isso, porque o Senhor diz que ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que ela gerou, o Senhor jamais se esquece. Ele jamais esquece, porque ele nos gerou primeiro. Antes da gente ser formado no ventre da nossa mãe, o Senhor já havia escrito a nossa história. Ele já havia desenhado cada detalhe de cada um de nós antes de colocar a sementinha no ventre de uma mãe. Nossa, tem até uma música do Morado que fala Ele me amou primeiro. Eu gosto dessa Primeiro. música. Eu não sei cantar, gente. Desculpa, eu não Então é sei. isso. O Senhor nos amou primeiro, antes mesmo até das nossas mães, né? E a gente está aqui no podcast especial de Dia das Mães. Digo para vocês que eu entendo hoje muitas atitudes da minha mãe, né? Naquela fase de rebeldia, você quer ir para um lugar e a mãe diz não, nossa, eu ficava revoltada com o não da minha mãe. E eu já entendo que era uma proteção, é um cuidado, né? Então, os filhos precisam ter isso em mente. Que mãe, pai, sabe mais, viveu mais, vê longe, vê além. Então, quando um pai, uma mãe, né, especificamente mãe, disser não, mesmo que você ficar triste, não discute não, é pro seu bem. É verdade mesmo. Eu também, eu amo muito a minha mãe, muito, muito mesmo ela. E eu falo que, cara, hoje, meu pai, assim, amo muito meu pai, mas o meu gene é muito da minha mãe, a minha índole é muito da minha mãe, assim, então, tipo, eu vejo tanto que ela, sabe, sofreu por mim, tanto que eu fui um adolescente, um jovem problemático, e ela nunca desistiu de mim. Assim, eu sei que Que tem lindo. X e várias, tipo, de mães, né? Claro que. Só que, independente, que nem a pastora falou, se a sua mãe fez alguma coisa que te magoou, ou se sua mãe não, sabe, não dá aquele amor, talvez, ela é sua mãe, faça por ela aquilo que você gostaria que você Que ela fizesse fizesse por você. sabe? Porque isso é muito gratificante ter uma mãe, eu sei. Eu já convivi com alguns amigos que não tinha mãe, não tinha pai, assim, você vê Que é difícil. que a pessoa ali, ela Sente falta de algo. sente falta e qualquer momento que ela pode se abraçar num algo que parece uma paternidade ou uma maternidade, né? Uma paternidade e Sim, maternidade. Ela já se apega e fica ali. Então, galera, o é Senhor preenche. surpreende. E a senhora falou de desafio, assim, você tem duas adolescentes, uma jovem, né, que acabou. Como que é isso? Como que é dentro de É, casa, assim? Deve ser, tem hora que deve ser uma confusão, você fala, meu Deus, esse tanto de hormônio ai, misturado gente. aqui. Antes de falar a respeito disso, né, de como que é esse convívio, eu queria dizer para você, filho, filha, que está tendo aí que liberar algum tipo de perdão, algum tipo, não existe vários tipos de perdão, mas você que precisa liberar perdão por determinada causa, né, por conta de algo que fizeram para você, por conta de alguma ferida que foi aberta aí, independente se te pediram perdão ou não, libere o perdão. É necessário a gente liberar o perdão, ainda que o nosso agressor, o nosso ofensor, o nosso algoz não tenha nos pedido esse É perdão, verdade. né? Libere. Vai fazer bem para você, vai te libertar, vai te sarar. Liberar o perdão nos cura, Nossa, e como, nossa. né? É, eu precisei fazer isso com relação ao meu pai, né? E por conta. Meu pai nunca fez nada de ruim especificamente para mim. Meu pai sempre foi um pai, um homem muito honesto, trabalhador. Falei para você que ele tem muitas ideias, né?
Porém, nessa fase difícil do alcoolismo, ele fez muito mal para minha mãe. E aí eu tomava as dores da minha mãe, né? Nossa. Então, é muito bom a gente entender isso, que é necessário a gente liberar o perdão. E para entrar nisso, eu esqueci de dizer para vocês que meu pai hoje é livre do alcoolismo. Glória a O meu Deus. pai aceitou Jesus, o meu pai se batizou. O meu pai é um homem assim que me inspira, né? Por conta da garra, determinação, ousadia, honestidade, né? A risada dele é contagiante. Meu pai é uma pessoa muito alegre, muito brincalhão. A risada dele é gostosa igual a sua, Tá Fabrício. doido, Então eu vejo assim, eu quero muito para mim a energia do meu pai, essa determinação, e quero muito para mim a, a mulher intercessão que a minha mãe é. Se tem algo que eu admiro na minha mãe, é a fé e, e essa disponibilidade de ser uma intercessora. Hoje em dia é muito raro você achar mulheres que intercedem, até mesmo por pessoas que elas não conheçam. É E verdade minha mesmo. mãe é essa mulher. Você disser para ela, ore pelo meu amigo, ore por tal pessoa, e você passa o nome, ainda que ela não conheça, ela vai entrar na brecha, ela vai clamar, ela vai orar, ela tem sempre uma palavra, então eu admiro muito minha mãe por conta da Ela é fé. irmã do círculo de oração. Ela é. A irmã do círculo de Ela oração é é a mulher do diferente. coque, ela é a mulher do círculo de oração. A sua mãe é a da galocha? É, Ah, mano, eu vi. A irmã ganhou a galocha. foi. Amo Ela ficar ficou na tão roça. feliz, mano. Mano, ela ficou tão feliz. Apareceu o irmão de Orel com a galocha. Ficou muito da hora. E ela, uma simplicidade, gente. Falei, cara, Ai, gente, que pessoa, assim, só de. Sua mãe já me conquistou. Eu acho que eu que não bom. lembro, não sei se eu conheci ela já. Eu acho que você deve ter visto, só mas não É, chegou a conversar. já me conquistou. Irmã, você já mora no meu coração. Você sabe que a Camila, esses dias pra trás, falou assim: Nossa, mãe, eu acho a avó Carmen tão fofinha. Desse jeito. Ela é tão fofinha, mãe. E você acha ela fofinha, filha? Por que que a avó Carmen é fofinha? Ah, mãe, o jeitinho dela falar, porque minha mãe hoje é uma mulher muito mansa, né? Ela tem uma paciência, uma longanimidade, o fruto do espírito reina, impera na minha mãe. Só que a Nossa. minha mãe não era assim. Não sei se eu cheguei a falar, minha mãe espancava, gente. Acho que eu falei, né? Comentou, mas. Ela espancava mesmo. Ela, naqueles repente dela de ira, de raiva, por conta da situação que ela vivia, né? Ela descontava na gente. Então, as minhas filhas sabem dessa história, de como foi essa minha infância, né? Com a minha mãe nessa ira toda. Então, hoje elas veem a minha mãe do jeito que ela é, nessa nova vida com Jesus. Mãe, elas falam assim, não consigo imaginar a avó Carmen de outro jeito. Não Nossa. consegue. Porque ela realmente é Quando uma a paz pessoa na terra. muda, né, Deus? Jesus mudou ela por completo. É extraordinário. Quem conheceu a minha mãe antes e quem conheceu a minha mãe depois. É lindo. Qualquer Nossa. dia vocês vão ouvir o testemunho dela. É vó Carmen, né? Vó Carmen. Vó Carmen. Vem aqui. Vem aqui, vó Carmen. E ainda falando a respeito de mãe, né? Quando eu fui morar com o pastor Cleiton, aí quem se tornou uma mãe que me adotou foi a minha sogra. Aí minha sogra me ensinou muito com relação a como cuidar das minhas filhas, me ensinou a cozinhar, mas aí eu não sabia cozinhar, né? Ela me ensinou a passar roupa, eu não sabia passar roupa, eu não sabia lavar Essa roupa. sogra é diferente. Ela me Essa adotou. sogra era. Eu falo que a minha sogra me adotou. Por que que eu não sabia? Eu precisei começar a trabalhar com 13 anos. Então, eu sempre trabalhei fora e minha mãe, eu trabalhava, estudava e ela, com dó de mim, naquele pouquinho de tempo que eu tinha livre, não se preocupou em me ensinar nada. Eu só sabia fazer um arroz, que foi meu pai que me ensinou. Nossa. E meu pai sempre cozinhou muito bem. Meu pai é um cozinheiro top. E eu casei só sabendo fazer arroz. O pastor Cleito passou muito tempo comendo arroz, calabresa frita, hambúrguer, salada de tomate, só. Não tinha ele. Linguiça frita. Eu Por não isso que ele sabia gosta fazer de outra pizza. coisa. Por isso que ele gosta de pizza de pastor Cleiton. Eu não sabia fazer outra coisa. E não tinha internet, não. Ai, pesquisa uma receita no YouTube. Não tinha isso, gente. Malemar tinha telefone fixo. Malemar tinha a Ana Maria Braga de manhã. Né? Acho que nem isso tinha na época. Não tinha, não.
Será que tinha? Ana Maria Braga é antiga, hein? É. Vixe, aquela lá é Vai 8 saber. horas da manhã, mais você? Ah, não esqueço. Só sei que ela foi me ensinando, então eu quero deixar meu abraço também para minha sogra que me adotou e me ensinou muita coisa, né? E em casa, com a Karen e a Camila, por incrível que pareça, é muito tranquilo. Elas sempre se deram muito bem. Eu não me lembro de uma vez sequer que elas tenham se agredido com palavras ou de soco. Não existe isso lá em casa. Nunca Rapaz. existiu. Só quando a Camila tinha uns 13 anos, ela ficou com tanta raiva da Karen, não sei por que a Karen fez, que ela foi querer assim. Eu falei, opa, não foi assim que a mãe te ensinou. Pede desculpa. Opa. O que eu fazia em casa? Quando elas começavam a se estranhar, pede desculpa. Não queria saber. Foi ela. Não. Pede desculpa, Karen, pra Camila. Camila pede desculpa pra Karen. Agora se abraça. Elas eram obrigadas a fazer isso em casa. E Eu aí, obrigava. tava tudo certo. Se é certo ou não, eu acho que era. Funcionou, porque eu nunca vi minhas filhas se agredirem. Nossa, e a Karen, ela é um pouco mais brava, né? Mas você sabe que a Camila, muito calada, nesse dia que ela explodiu, me assustou. E a Camila é a Ela é de paz de guardar, pessoa. ela é de guardar muito. Camila, para de guardar. Então, assim, desde pequenininha eu fazia isso. Foi ela, mãe, foi ela. Pede desculpa. Então, quando chegou nessa fase de adolescência e a Karen jovem, é bem tranquilo. Às vezes fala assim, você pegou minha blusa. Ah, Você usou meu perfume. você pegou meu tênis, É. meu sandália. Ô, Camila, arruma esse quarto. Ai, você tá bagunçando o teu lado, tá bagunçando o meu, porque elas dormem no mesmo quarto. Então, é esse tipo de cobrança. Mas elas se respeitam muito, graças a Deus por isso. Isso aí já. Eu gosto muito das duas. Na época, eu estudei uma época, cara, você lembra? Na faculdade, né? Ela fez um ano de Nós administração. ficou lá, nós conheceu bastante aquela época lá. Você ajudou bastante, porque ela estava fazendo aquele ano de administração, só que ela estava odiando, não... Começou o curso, eu não sei nem por quê, não sei se é porque o pai e a mãe quase obrigou ela a fazer uma faculdade. Mas aquele ano foi tipo. Você ajudou bastante Aquele ela. ano foi um ano que eu tava na faculdade, que eu tava com a Monique. Que nem eu comentei. Eu comentei com meu cunhado, eu falei, até no outro podcast, falei, cara, tem hora que eu não lembro muita coisa da minha vida, assim, tem hora que eu lembro só pandemia e agora, assim, tipo, das coisas que estão acontecendo agora, assim, tem hora que eu falo, mas será que eu vivi isso? Será que eu tô pensando que eu E vivi você isso? estava chegando na igreja Não, eu também, tava né? chegando. Então, Foi numa realmente, época que eu Deus mudou a sua tava. vida. Aí tem coisa que Nossa, naquela lá época atrás. nossa, mas tudo aquilo lá foi na época que até. Foi numa época que tava tendo a transição de uma outra liderança aqui. Uhum. Eu e a Monique, a gente tava. Mas foi só. Então, e elas realmente são bênçãos, não é porque eu sou mãe delas, claro que mas se elas deixassem a desejar em muita coisa, eu ia abrir, porque é uma experiência, né? Mas não tenho falar das meninas. Nossa, Teve uma fase assim de não querer ouvir muito conselho. Ah, sempre tem, né? É, Sempre tem, né, as meninas? sempre tem. Ai, mãe, já sei. Ah, mãe, tá bom. Ah, mãe, vai falar de novo. Ai, você já falou isso. E aí dá uns tropeção na vida, né? Falar, mãe, você tinha razão. Às Agora, vezes nem fala que tinha razão, porque não dá muito braço a torcer. eu falo, mãe, você tinha razão. Mãe, você. Eu fico pensando, minha mãe ela sempre foi muito assim comigo na questão do estudo, né? Mesmo eu fazendo tudo que eu fiz na minha vida, mas ela sempre foi assim, né? Você Questão do tem que ser estudo. alguém na vida, você tem que ter um diploma. Tá E certo. aí eu falava hoje, eu falo, mãe, se eu soubesse que se eu estudasse lá atrás mais, eu já estudo muito, mas se eu estudasse mais Ia me agora, ajudar, né? nossa, hoje ela fala, Mas que nem é interessante que você falou, Fabrício, que hoje você fala, mãe, você tinha razão. Mas hoje você é um homem casado e muitos filhos vão reconhecer isso só dentro do casamento mesmo, né? Porque aí você vai criando uma maturidade e você começa a olhar para trás e fala, puxa, não, se eu tivesse ouvido minha mãe, né? vixe, Então eu acredito que as meninas, muitas coisas que hoje, às vezes, ainda elas falam, ai, mãe, que exagero, ai, mãe. Quando casar, vai mudar. Ixi, eu brinco com a minha mãe, eu falo, mãe, ó, a senhora me aconselhou muito, mas eu casei com tantos anos e vou ter filho só agora, e a senhora tinha quando ela fica, ai, você não tem jeito mesmo, né? Não tem jeito, né?
Mas ela me ajuda, nossa, ela, todas as Mas a experiências que gente, ela Fabrício, viveu, assim, nossa, só me ajuda, só. eu acredito que pai e mãe, eles querem que os filhos vão mais longe. A Ah, gente precisa almejar isso. Então, realmente, você precisa ir além do que a sua mãe foi. Os filhos nossa, precisam ir além, né? Os filhos são flechas. E a gente lança e tem que ir longe, tem que ir mais longe. Eu quero que a Karen e a Camila cheguem em um lugar que eu não alcancei. Alcancem um lugar que eu não alcancei. Eu quero que elas vão mais longe. Eu só tenho 41 anos, para mim é só 41. Eu acredito que eu tenho muita coisa para viver ainda, nossa, tá né? nova. Muita coisa para alcançar. A vida é como se fosse uma escada, com muitos degraus. E eu acho que eu tô no meio dessa escada, tem muito degrau Ah, ainda para subir. E eu quero que as meninas vão além como mãe, né? Eu quero que em tudo aquilo que eu errei com elas como mãe, que elas venham acertar, que elas venham lembrar, minha mãe fez assim, então eu não vou fazer. Nem eu apanhei muito da minha mãe, eu não fui de bater nas minhas filhas. Nunca dei nenhuma surra nas minhas nossa, filhas. Já dei puxãozinho de orelha, uns tapinhos na bunda, só pra mas dar uma acordada. tudo muito leve, nada chega perto daquilo que minha mãe fazia com a gente na época. Então, eu quero que elas lembrem, né, dos meus erros e façam diferente. Eu quero que elas aprendam com os meus erros, né, e sejam mães e mulheres melhores. É verdade. A senhora falou que a senhora está na metade aí de uma vida aí, né? Vamos conversar um pouco sobre, a gente falou no começo sobre o seu empreendedorismo, mãe e empreendedora. Conta aí um pouco como é que é esse desafio e como é que surgiu essa vocação aí no empreendedorismo, né? Pastora, a gente vê, né? A gente fala muito com os meninos, fala assim, ó, quer ficar no ministério, quer fazer as coisas dentro da casa do pai? Amém. Mas seja a diferença lá na sociedade, seja a Sim. diferença lá onde você estiver inserido, seja a diferença no seu trabalho, no seu estudo, seja a diferença, leve o reino de Deus. Como é que a senhora despertou esse lado seu empreendedora? Vou contar para E vocês. também o seu negócio, né? Claro. Como que despertou isso em mim? Eu sempre precisei, né, trabalhar fora para ajudar, né, no financeiro em casa, para colaborar, né, somar para que a gente pudesse alcançar alguns objetivos. Então, somava o meu salário com o salário do pastor Cleito. Só que o problema de quando uma mãe trabalha fora é onde você deixa o seu filho, né? Você tem, Sim. ter que deixar o filho com alguém, ou numa escolinha, ou numa creche, ou com a avó, ainda que você deixe com a avó e elas cuidem com muito amor, né? É, é difícil para a gente ter que deixar. E muitas vezes a Karen não sofria tanto, né? Que a Karen, a minha sogra, me ajudou muito, então. Só que eu precisei morar em uma outra cidade numa fase. Quando eu estava grávida da Camila, a gente foi morar em Monte Verde. E então a Camila sempre foi um chicletinho em mim. Quando a gente voltou para a bebedoura, a Camila já ia fazer 3 anos, então ela não ficava com ninguém. Ela Ah, tinha essa dificuldade, sempre muito grudada comigo. Nessa cidadezinha que eu morei, eu não trabalhava fora, né? Não, nessa fase não teve essa necessidade. Quando eu voltei para a bebedoura e precisei começar a trabalhar fora, foi um desafio terrível, porque eu deixava a Camila gritando, chorando, que queria a mamãe, né? E minha sogra, coitada, ela cuidava da Camila e da minha sobrinha Bia, beijo Bia, que elas são da mesma idade, nasceram no eu mesmo já vi ano. ela por aí quando ela vem pra cá. Isso, a Bia, linda. E aí minha sogra tinha que cuidar de dois bebês, era como se fossem gêmeas. E eu olho Nossa. para trás e falo, meu Deus, tadinha da minha sogra, que guerreira. Teve que cuidar de dois bebês. E aí eu comecei a falar com Deus a respeito. Eu lembro que eu estava lavando louça, é bem específico porque eu ouvi Deus falar comigo aquele dia. E eu olhei para o céu chorando e falei assim, Senhor, muda minha história. Eu tenho tantos sonhos, tantos projetos. A gente queria comprar a casa própria, né? E a situação financeira toda bagunçada, nome sujo, nem um financiamento a gente ia conseguir daquela maneira. Eu precisando trabalhar para pagar aluguel, porque até para pagar o aluguel estava difícil. E eu olhei para o céu, chorei, falei: Senhor, muda a minha história. Eu preciso trabalhar para ajudar o meu marido. Tenho sonho de comprar a casa, mas, Senhor, o Senhor está vendo.
A gente está com nome sujo, endividados, pagando aluguel, e o senhor fez uma promessa que daria casa própria. Como isso vai acontecer? Se eu parar de trabalhar, nem o aluguel a gente consegue pagar. Se eu continuar trabalhando, o que eu faço com as minhas filhas? Né? Que cada hora estava num lugar. Na casa da avó Carmen, na casa do vô Ivo. Na casa da avó Carmen, na casa do vô Ivo. Na casa da avó Neide. E aí eu fiz essa oração. E eu falei, Senhor, eu preciso de um milagre. E o Senhor é Deus que faz milagre. Porque muitas vezes a gente chega diante de Deus apresentando um problema, só que a gente, na oração, já quer apresentar para Deus a solução, né? Senhor, eu estou vivendo isso, então faz assim. E eu realmente não sabia o que fazer. Então, não falei para Deus o que fazer. Eu apresentei o problema, falei, faz um milagre. A partir dessa oração, tudo começou a mudar. Sabe o que é tudo? Deus usou uma irmã para dizer para mim assim, olha, o Senhor me manda te dizer que Ele vai preparar tudo para você comprar a sua casa própria. Uau. E aí depois usou o irmão que estava junto com ela e disse assim, olha, eu vejo você dona de uma loja. Quando eu ouvi aquilo, falei, Deus tá de brincadeira comigo, gente. Porque endividada, custando pagar o aluguel, o senhor me disse que eu vou ter a casa própria e vou ter uma loja. Como assim, né? Como assim? Aí, aí Deus disse assim, mas você não me pediu um milagre? Faço um milagre, né? E aí eu comecei a fazer a minha parte. Me organizei, coloquei, né, as coisas que a gente tinha para pagar, corri atrás para pagar, negociar dívidas, limpamos o nome, tudo bonitinho. E eu sempre tive mais fé nesse sentido, né, para pôr a cara para fazer algo do que o pastor Cleiton. Ele é mais pé no chão, eu sou mais, assim, ousado, posso mais dizer. ousada, mais empreendedora mesmo, né? E eu peguei e falei para ele, vamos no banco, a gente pede uma simulação, né? Leva o seu olerite, eu trabalhava para o meu pai na época. Como eu disse para vocês, o meu pai é um cara ousado, de mototáxi, hoje ele é dono de transportadora. Olha pra você ver. Né? E a história dele é muito linda também, como Deus fez, né? Tira da lama do alcoolismo para fazer um homem de negócio. Gente. Deus faz. Aí eu falei assim, amor, Deus a gente Deus. pega o meu olerite, pega o teu, vamos no Bradesco, né, simular lá um financiamento. Você tá doida? Como que a gente faz isso? A gente não tem nem a entrada, porque financiamento você financia só uma parte. Sim. Falei, mas não custa, vamos lá. A gente foi, fez a simulação, pegou tudo certinho. Aí ele falou assim, tá, e agora, o que a gente faz com isso? Calma que Deus proverá. Deus proverá. Naquele ano, um consórcio que a gente tinha feito e cancelado, a gente fez um consórcio no ano de 2001 de imóvel e por alguns motivos a gente cancelou e o pessoal do consórcio disse assim, olha, você vai receber esse dinheiro que você pagou só em 2015. Nossa. Falei, tá, né? Aí, gente, Deus enviou esse dinheiro, enviou o dinheiro da entrada, do financiamento. A gente fez o financiamento da casa e, assim, olhando para trás, parece que foi tudo muito simples, né? Falando assim, parece né? muito Meu simples. Deus. Mas foi um processo bem, assim, bem bonito, bem extraordinário que Deus fez. E aí a gente se viu dentro da nossa casa. Porém, eu continuando a trabalhar. Então, o Senhor primeiro nos ajudou a limpar o nome, depois o financiamento da casa, e eu continuei falando para Deus, Senhor, eu quero ficar em casa para cuidar das minhas filhas. E a gente só ficou um ano e meio. A gente mudou para nossa casa própria em 2012, casa financiada, né? Em 2012. Quando foi começo de 2014, a gente comprou no final de 2012, começo de 2014, o pastor Cleiton recebeu uma proposta para trabalhar numa usina, na usina Cevasa aqui em Batatais. E aí a gente mudou para Franca, o salário dele me mantinha em casa. Tranquilo. Graças a Deus. E aí Deus respondeu a minha oração e eu pude ficar em casa com as meninas. E foi uma fase muito gostosa. Porém, em casa, quem sempre trabalhou fora, começa a se ver meio doida. Você fala assim, poxa, você pediu tanto para Deus para ficar em casa? Agora que você tá querendo sair?
agora que você tá querendo trabalhar, mas eu não queria trabalhar fora. Aí o senhor me trouxe a memória, lembra da promessa que eu te fiz? De ter sua loja? E aí eu comecei a me aventurar no artesanato. A minha irmã ficou grávida, eu quis ajudar ela na decoração do chá de bebê. Aí eu fiz Nossa. tudo em feltro, papelão, para ela, falando assim, feltro, papelão, parece que o negócio ficou esquisito, mas ficou a decoração mais linda. Ficou lindíssimo. Se eu pudesse, se tivesse uma foto, eu ia mostrar para vocês. E todo mundo, foi você que fez, foi você que fez. Falei, poxa, ficou bonito mesmo, né? Eu tenho talento, porque eu me achava uma pessoa sem talento algum. O sentimento de inferioridade era muito grande. Eu me achava uma pessoa incapaz, sem talento nenhum. E aí eu falei, poxa, né? Eu sei fazer alguma coisa. Alguma coisa eu sei, né? Só que aí não dava venda. Assim, dinheirinho que entrava, eu comprava material para fazer mais coisas com relação ao MDF, né? A pintura. Aí eu parti para os laços de cabelo, né? Porém, aqui na sede tem uma concorrente incrível, que é a Quem é? Valéria. Nossa, tia Val, um E abraço. aí eu ficava assim, aí o pessoal já acostumado a comprar com ela e eu sem pensar que eu poderia tentar vender em outro lugar, mas na verdade era Deus já me direcionando para aquilo que ele tinha para mim. Eu achava que era os laços e não era. Aí eu saí do MDF, fui pro laço, do laço eu quis começar a costurar, porque tudo que eu fazia no feltro, eu costurava à mão. E eu vi que era gostoso aquilo, costurar. Eu falei, nossa, Paciência ali, eu gosto de eu não nem costurar, né? imagino como que seja. Aí eu comecei a pesquisar algumas coisas no YouTube, e tinha algumas peças, principalmente de laço, de faixa, que você tinha que costurar na máquina de costura. Aí eu comecei a almejar uma máquina de costura. Aí eu peguei e fui e falei, né, pro pastor Cleiton, eu falei assim, amor, como eu não trabalhava fora, né, eu falei, eu dependo dele para comprar essa máquina. Eu falei assim, amor, compra a máquina de costura para mim. Aí ele falou, eu não vou comprar nada para você não. Falou. Ele falou, Ai, cadê esse homem aqui? Faz esse homem entrar aqui. e na hora, na época, eu fiquei muito brava. Fiquei muito triste, brava. Não, não briguei com ele, mas fiquei brava, triste. Falei, poxa vida, né? Hoje eu entendo por quê. Ele falou assim, você investiu no MDF? Não virou nada. Investiu em laço? Não virou nada. Pra que você quer uma máquina? Eu vou jogar meu dinheiro fora. Tudo que você começa, você não termina. Ele falou isso pra mim na época. Tudo que você começa, você não termina. E eu comecei a observar e realmente era. Eu começava, não dava certo, eu parava. Começava, não dava certo, eu parava. Mas já era Deus também me direcionando. E aí, quando ele disse não pra mim, eu fui pedir pra minha sogra. Eu falei pra vocês que é como se fosse uma mãe pra mim. Eu falei, vou pedir pra ela comprar e eu tento pagar ela aos pouquinhos. Como se o Cleiton não fosse saber, né? É, Ele ia ver a máquina dentro de casa. Mas da onde surgiu isso aqui? É. Apareceu? Aí a sogra disse assim pra mim: não tô dando nada pra ninguém. Aí eu pensei comigo, mas não tô pedindo pra me dar, né? Pra comprar eu vou pagar. Não tô dando nada pra ninguém. E aí o que que eu fiz? Eu fui chorar diante de Deus. Ali eu chorei muito do lado da minha cama. Eu falei, Senhor, o Senhor colocou isso no meu coração. Não veio do nada esse sonho. Sonhos são Deus que colocam em nosso coração. É E eu verdade. comecei a chorar e falei para Deus assim: Senhor, o Senhor viu, meu marido falou que não vai me dar nada, a minha sogra não vai me ajudar, mas eu tô aqui diante de ti, o Senhor é dono do ouro e da prata. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar essa máquina. Fiz essa oração no mês de abril, quando foi no mês de maio, Dia das Mães. Olha aí, mamães. A minha sogra veio passear na minha casa e me chamou no quarto. Ela já havia conversado com o pastor Cleiton, eu não sabia. Aí ela me levou lá no quarto e falou assim: preenche esse cheque aqui pra mim. Eu achei que era pra qualquer coisa dela particular, porque ela tinha esse costume de pedir pra preencher cheque pra ela. Nossa. Ela falou assim: preenche aqui. Eu falei: quanto, sogra? R$ 1.000. Tá bom, preenchi. Acabei de preencher. Ela pegou o cheque, dobrou e falou: Tó, seu presente Dia das Mães, compra sua máquina de costura. Nossa! Sogra! Gente, aí vocês podem pensar assim: a sua sogra é rica, a sua sogra tem condições, a sua sogra é uma mulher cheia de dinheiro. Não, gente, a minha sogra ela é doméstica. O meu sogro é aposentado.
é uma mulher controlada, ela sabe trabalhar com o dinheirinho dela, ela sabe guardar dinheiro. Então ela poderia fazer qualquer outra coisa, mas o Senhor moveu o coração dela para me presentear. Aí eu lembro que eu comprei a máquina de costura, comprei a tábua de corte, e aí logo em seguida Deus me presenteou com um curso gratuito de costura, de corte de Nossa. costura. E tô falando muito, né? Se quiser Não, fica em cortar, paz, tá? fazer alguma pergunta. E aí eu aprendi mesmo a costurar, já tinha alguma Deixa eu só. noçãozinha. Tem alguma pergunta? Pode. Queria perguntar como que foi a mudança do cultura. Você sentiu muito, foi Deus que falou para você, sei que foi uma proposta de emprego, mas você sentiu alguma coisa? É, naquela fase, determinada fase, a gente orou para ter confirmação, o Senhor confirmou que era para vir, né? Mas naquela época a gente nós pensávamos que era por conta do emprego. Hoje a gente entende que não, o emprego era só um Lá meio. o Cleiton já trabalhava, o pastor Cleiton já trabalhava numa coisa que podia direcionar ele para algum outro lugar. Sim, ele sempre trabalhou nessa área de compras. Ah, Sempre entendi. trabalhou em indústria, usina, lá era suco, né? Depois foi para usina. É sempre nessa área. Então, na verdade, o emprego dele aqui foi um meio que Deus usou para trazer a gente para completar a boa obra, né, com relação ao ministério. Muito boa sua pergunta, David. E apesar da gente ter vindo na direção de Deus, vindo totalmente debaixo da bênção dele, foi difícil, não foi fácil. A gente foi para um lugar, veio para um lugar que a gente não conhecia ninguém, sabe que é ninguém? Nossa. Ninguém, 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 ninguém. Porém, o povo de Deus é abençoado em qualquer lugar que a gente vai, né? O povo de Deus mesmo. Então, a gente começou a procurar uma igreja para congregar. E a gente até chegou a visitar uma igreja pequenininha lá perto de onde a gente estava morando. Na época eu nem sabia que era tão perto assim, porque para mim Franca era gigantesca, porque eu vim de uma cidade de 80 mil habitantes. Então, para mim, eu estava tipo em São Paulo. Tipo, quase igual. Quase igual. Quase igual. Eu tinha medo de dirigir aqui. Para mim, 3 faixas numa avenida, como assim? Meu Deus, como que eu faço para sair de uma para ir para outra? Era assim. Gente, eu não sabia andar aqui em Franca. Muito medo mesmo no trânsito. E aí a gente foi para essa igreja, que é pertinho da nossa casa, a gente nem sabia que era tão perto assim. Mas ele falava assim: eu quero ir para uma igreja grande, o pastor Cleito falava, porque eu não quero trabalhar, não quero fazer nada, eu não quero que ninguém me veja. Mal sabia. Não sabia ele. Eu quero ficar sentadinho, deixa eu quietinho, né? E aí a gente encontrou. Ele procurou no Google e achou lá, Ministério Pastora Miriam de Carvalho. Nossa. Mas Meu abraço para a pastora na Miriam. época, seu coração ficou como? Então, quando a gente entrou aqui na igreja, ele ficou mais feliz do que eu, assim, ele, as meninas. Eu, eu, como sempre gostei de servir, na minha mente, em uma igreja menor, eu teria mais oportunidade. Porque sempre foi meu prazer servir na obra, seja qual for a função, o cargo, independente de liderança, eu sempre amei servir. Então eu achava que aqui eu não teria tanta oportunidade. E Entendi. aí ficou, não, tem que ser lá. E eu, ai, certeza, mas nunca bati de frente com ele, não. Eu sempre entendi que a última palavra, né, era Deus direcionando ele, o que ele decidisse, eu estaria em concordância. E a gente decidiu ficar aqui. E aí Deus foi preparando as pessoas que nos acolheram com muito amor. Marcelo Genaro é uma delas, que nos acolheu muito bem aqui, né? O Ricardo e a Priscila, Rogerinho e a Pamela, são pessoas que nos Já receberam é muito velho de bem. igreja já, os dois. E totalmente contra aquilo que eu imaginei, aqui nos deram muitas oportunidades, né? A pastora Miriam abriu as portas realmente para a gente e, e aí tudo começou a acontecer com relação ao ministério. Mas tudo que é novo assusta, né, David? Então, estar em Franca, numa cidade nova, numa igreja nova, a adaptação foi bem difícil. Foi um ano que a Karen e a Camila só chorava, né? A Camila fechadinha, fui chamada na escola pela professora porque ela começou a achar que
o pai e a mãe se agrediam dentro de casa. Porque a Camila estava Nossa. muito assustadinha, muito acuada, e ela não sabia que a gente era novo na cidade. E na mente dela era caso de agressão dentro de casa. Tadinha dela, Então, nossa. ela sofreu muito. A Karen começou a cair as notas na escola, né? Tive que ir lá conversar para eles darem uma oportunidade dela fazer trabalho para ajudar nas notas, senão ela ia repetir de ano. E graças a Deus Foi deu se certo, encaixando, né? tudo foi se encaixando. Eu dizia assim para elas: a gente está num lugar novo, filha. Se eu fosse criança, eu ia espernear igual elas, mas eu me vi tendo que ser a madura na situação, Nossa, eu imagino, né? nossa, deve ser. Aí eu falava assim: olha, a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas novas, fazer amigos novos, então vocês vão conhecer gente diferente. E aí, depois de quase 9 anos, porque vai para 9 anos que a gente está em Franca, elas falam: é verdade, né, mãe? A gente fez tanto amigo aqui. Você fala assim para elas: vamos voltar para Bebedouro? Não, Ah, jamais, não querem. rapaz, volta pra ver. Volta pra ver. E só pra gente, já daqui a pouco, tem muita pergunta? Umas três? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Porque a gente. Eu até perdi onde a gente estava. Hã? Onde que a gente estava? Até perdi. Termina, ó, separa uma que você. Vou deixar Ah, como aconteceu do dia do empreendedorismo. Você tava falando da máquina, você Isso. ganhou a máquina. É. Separa uma aqui que você vai falar que essa aqui é. Eita. Vou deixar meus irmãos aqui, que eu tenho confio, né? Então, aí fiz o curso, né? Ganhei a máquina. Aí eu falei assim, acho que eu vou fazer fralda de bebê. Da onde surgiu isso? Né? Da onde surgiu? Deus colocou isso no meu coração para fazer fralda de bebê. Eu não tinha feito nenhuma ainda. Eu fiz o curso, mas aprender a costurar mesmo você vai aprender na prática. Comecei a olhar no YouTube, peguei umas fotos de fralda pronta na internet, porque eu não tinha nem o material para fazer a fralda. E postei no status do WhatsApp. Postei a fotinha e falei assim: faço sob encomenda. Não coloquei que eu tinha feito aquelas fraldas, então eu não Só. menti. Não menti, né? Não mentiu, mas tá lá. Faço sob encomenda. Aí começaram a surgir as primeiras encomendas. E eu comecei a pegar gosto, falei, nossa, que gostoso, né? É uma costura que eu me vi com facilidade de fazer. E começou a surgir compras. A Kênia foi uma das minhas primeiras clientes. Ela teve gêmeos na época, o Joaquim Nó. e a Laura, Foi bem Helena. recente, assim, tipo. Ele deve ter uns 3 naqueles meninos lá. Foi em 2018 isso. É, recente. É. Aí eu fiz o enxoval inteirinho pra Kênia, dos Nossa. gêmeos. Fralda, né? Toalha de banho, fralda de passeio, coeiro, fiz tudo pra Kênia. E a Kênia me ajudou muito, tanto com palavras, né, de afirmação, dizendo vai dar certo, quanto fazendo propaganda. Ela contava pra todo mundo. Esse Ai, foi ela que fez, É o foi melhor ela que fez. marketing, é o boca a boca. Nada vai esperar. Vocês podem ter marketing digital, eu sou formado em Sim. publicidade, a gente sempre ensina. A gente sempre aprende. Melhor marketing, a melhor publicidade é o boca a boca. Sim. E não sei se a Kênia vai estar assistindo. Ela foi a minha primeira cliente, ela foi a minha maior incentivadora naquele momento. E ela que me enviou muitas pessoas para estar comprando comigo. A minha segunda cliente foi a Rose, lá de Monte Verde. Colocou uma confiança enorme em mim, né? E a primeira fralda mesmo que eu fiz, o pastor Clayton deu de presente para um amigo dele. Foi a fralda mais feia que eu fiz. Eu olho para trás e falo, Jesus, Vai até que dar outra pra ele. vergonha, que vergonha. Ficou muito ruim a costura, mas para mim tava lindo, né? Foi a primeira peça. Então a primeira peça ele deu de presente, a minha primeira cliente foi a Kênia, a segunda cliente foi a Rose, eu não esqueço. E aí tudo começou a acontecer. Só que aí eu vi que bordado na fralda agregava valor no produto. É verdade. Aí eu precisava do quê? Uma bordadeira. Uma Oxe, máquina bordadeira. Só que a máquina bordadeira custava na época R$5.800. aquela que a senhora tem que tem o digitalzinho lá, o negócio lá. Acho que Isso. ela é legal, aquela lá é descolada. Que o pessoal fala que borda sozinha. Não é bem assim, né? Não é bem assim, gente. E aí eu pensei, nossa, para comprar a máquina de costura, que na época era R$790, o pastor Cleito falou aquilo para mim, jamais ele vai querer comprar, investir R$5.800, uma que a gente nem tem, né? Ele teria que sonhar comigo para alcançar esse objetivo. Aí eu orei a Deus antes de falar com ele, gente, fica aqui o meu conselho, tudo que você for fazer,
Joelho no chão. Por mais simples que seja, ore antes. Eu orei depois que eu levei um não, aí que eu fui orar. Só que aí eu aprendi. Quando foi para pedir da máquina de bordar, eu orei antes, eu não orei depois. Aí, gente. Aí o Senhor já foi lá mover o coração dele. Quando eu cheguei, falei assim, amor, eu percebi que vai agregar mais valor no produto, né? Eu vou poder pedir um preço diferenciado nas peças. Se eu tiver essa máquina de bordar, olha aqui, amor. Mostrei no YouTube, olha isso, é sensacional. Aí ele falou, Isso. tá, mas quanto é essa máquina? Eu falei, R$ 5.800. Nossa, o homem, conhecendo o homem, ele já deve ter falado, ai, Ah, Jesus. Michele, ah não, Michele. Só que aí ele, como ele viu que tava dando um giro as fraldinhas, ele falou, não, acho que nesse negócio eu posso investir. Porque é como se fosse ele um investidor na minha vida, né? Ele investiu financeiramente nesse projeto que Deus colocou no meu coração. Aí naquela época ele recebeu um prêmio da usina, que era exatamente o valor da máquina. E ele, Nossa. sem dó nem piedade, me deu o dinheiro todo para comprar a máquina. Nossa, aí você Agora, deve ter. eu abraçava tanto ele, beijava tanto. Fiquei muito feliz. Marido, quer ganhar sua mulher? Presenteia. E da fralda simples passou a ser fralda bordada. E aí eu comecei a me aventurar e a pesquisar desse mundo da maternidade, do bebê, né? Bebês recém-nascidos. E eu comecei a perceber que aqui em Franca, até na época, na verdade, que eu comecei, não era só em Franca, era geral. Era difícil você achar saídas maternidades de luxo em tricô. Nossa, Porque eu falo que o que eu vendo é maternidade de luxo, né? Saída maternidade de luxo. meu filho vai ser maternidade extra luxo. Tem gente que às vezes fala assim pra mim, nossa, né, muito caro, mas, gente, são peças de qualidade. Você não encontra em qualquer lugar essas saídas maternidade. Aqui em Franca, se tem concorrente, tá escondido. Ó, Pois é. Um merchan aqui diretamente do Funes Podcast. Ateliê Michele Gonzaga. Michele Ateliê, gente, procura no Michele, ah lá, Instagram. procure lá. E, cara, é de qualidade, que eu conheço. A gente já comprou, acho que a Monique já deve ter comprado já. Já comprou a Monique e também já comprou muito comigo as fraldinhas para dar de presente, já fez muitos kits comigo. Aliás, os kits mais fofurentos que eu fiz foi a Monique que encomendou comigo para entregar para uma moça que trabalhava com ela no AME. Aí, Foi você um dos vê. mais fofos que eu fiz, foi o da Monique. É, e eu tô, né, nesse processo aí com o ateliê, que hoje funciona em um cômodo na minha casa. Do jeito que eu falo, parece que eu tenho uma loja no centro de Franca. Ainda não. Ainda não. Mas é Ainda. organizado. Não sei onde vai ser, mas eu sei que Deus vai me dar esse espaço. E eu atendo com hora marcada, né, por ser na minha casa. Se alguém quiser o atendimento, eu atendo com É hora tudo marcada. personalizado, gente. Gente, é coisa de primeiro nível, gente. Gente, personalizado. Você escolhe lá. O atendimento é exclusivo. É exclusivo. Por ser Isso hora que é mais do marcada. que. É tudo. É de luxo, gente. O negócio é coisa fina. Aqui a gente não trabalha com qualquer. Aqui a gente não trabalha com qualquer coisa. A gente trabalha com produtos chiques, de luxo. Por ser um espaço pequeno também, né? Não tem como eu atender mais de uma pessoa por vez. Então, assim, a pessoa fica à vontade para olhar com calma aquilo que ela foi procurar. E é só para recém-nascido mesmo, por enquanto. Só para Por recém-nascido. enquanto. Fraldas personalizadas e as saídas maternidade em tricô antialérgico. E foi assim que surgiu. Primeiro nasceu no coração de Deus. Porque aqui em Franca, Deus me fez lembrar dessa promessa que ele fez em Bebedouro. Você vai ter uma loja. E Deus deu até o nome para o profeta que me entregou essa profecia. Ele disse que se chamaria Michele. Depois que eu fui fazendo tudo que Deus foi me trazendo à memória, porque eu não Nossa. lembrava. Porque é no tempo de Deus, né? É no tempo dele que as coisas acontecem. E isso Porque começou a senão. acontecer no final de 2018, que eu abri firma, tudo. E aí, gente, eu tenho que conciliar agora, né, esse trabalho com o ministério. Nossa, agora é mãe, pastora, E aí, empreendedora. como que funciona, né, essa pirâmide? Família, né? Conta aí pra nós como é que é. Primeiro, Deus, temor a Ele. Depois, família, ministério. Aí o trabalho eu tenho que conciliar. Não Você pode imagina, vai vir antes das descer. outras coisas. O trabalho eu tenho que conciliar.
Porque, querendo ou não, é da onde a gente tira ajuda na renda em casa, né? É uma renda extra hoje? Isso. No caso, seria uma renda extra hoje. Apesar de tudo que entra eu estar ainda fazendo investimentos, né? Eu vou chegar na fase de ser só lucro. Tudo tem os passos. E assim, a senhora falou, como que a senhora atende muitas pessoas, creio que na sua casa. Sim, A senhora agora atende, vai cada. a senhora atende não só para a questão do seu ateliê, mas também para a questão da igreja, né? Hoje vocês administram, vocês pastoreiam uma igreja. Sim. Então, creio que deve chegar alguns BO lá, né? Todo mundo que entra ali, eu até falo isso para Deus, Senhor, todo mundo que chegar no ateliê ou que me procurar no WhatsApp ou no Instagram, que eu seja um canal de bênção. Não seja só apenas uma venda, mas que eu passe algo da tua parte, que eu transmita, né, a tua palavra de alguma maneira. Então, já teve vezes de eu atender grávidas lá em casa, né, no ateliê, que estava passando por um processo muito difícil e saí de lá leve, porque Deus me usou para aconselhar, para dar uma direção, né? E então, Nossa, para mim, isso não tem preço, porque eu falo para Deus que eu quero ser canal aonde quer que eu esteja, canal de isso é bênção. verdade. Quero ser instrumento nas mãos dele. Então, o ateliê sempre vai vir depois. O chamado vem primeiro, vem antes do ateliê, né? A minha missão, que é levar a palavra, o evangelho, levar a palavra que salva, vem em primeiro lugar. O resto é Isso já é consequência. Bem bem definido. definido já. Bem definido. A partir do momento que o ateliê começar a se tornar algo que vem em primeiro lugar, tem algo de errado. Aí eu tenho que parar tudo e... Como que eu posso dizer qual é a palavra? Colocar tudo no seu devido lugar, Entendi. né? Creio que a senhora já tem bem pré-estabelecido assim, o Já que é cada coisa no seu teve uma lugar. fase, porque tudo começou em 2018, então nós estamos em 2023. É um pouquinho tempo, mas teve um período que eu tava ficando bitolada. Tudo era ateliê, tava esquecendo de tudo e de todos, né? Porque eu Entendi. queria fazer o negócio dar certo. E aí eu fui diante de Deus e falei, Senhor, me ajuda? Não, porque se isso daí for me tirar da tua presença, eu não quero. Não quero nada pra mim que me afaste de ti. Se o ateliê me afastar de ti, pode tirar. Não quero, né? Então, para mim tem que ser uma consequência. O Senhor nos diz que as bênçãos vão correr atrás da gente. Sim. À medida que a gente obedece a Ele, tem temor dele, busca dele sabedoria, busca ser fiel a Ele em tudo, as bênçãos vão correr atrás da gente. Então eu não preciso ficar correndo atrás de nada. Eu sirvo a Deus, faço a minha parte, o Senhor faz o resto. Tá tudo Tá certo. tudo certo. Então, às vezes, a pessoa ela tem tanta vontade de fazer um negócio dar certo, começa a colocar Deus em segundo plano. Quando você faz isso, você está condenado, já está fazendo com que fique determinado o seu derrota, o seu fracasso. A gente temos que ter Tem essa que, balança, né? E é, entender que Deus é sobre todas as coisas. Se a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo, a gente não pode esquecer. tem A que ter gente esse tem equilíbrio. perguntas dos nossos telespectadores. Aí, dá até medo, hein? Vou fazer um. Peraí, vem cá, vem cá, vem cá. O David não conseguiu vir aqui, mas depois ele. Como que é assumir e dividir a função de mãe, pastora e líder das próprias filhas? Das próprias Eita! filhas, agora eu quero ver. Você sabe que nós estávamos falando a respeito disso na igreja que nós estamos à frente agora, que é ali no Parque do Horto, né? Quadrangular, e aqui Parque do Horto. Um abraço, meus amores. A Abraço, pastora Parque do estava aqui Horto. já falhando, né? Não dei um abraço para vocês. Abraço, Parque do Horto. Abraço, Eduardo Drielli. Um beijo, um abraço da pastora de vocês. Amo vocês. Vocês são presentes de Deus para minha vida e para a vida do pastor Cleito. E eu estava falando exatamente sobre isso com os nossos líderes atuais, né? De jovens, que é o Eduardo e a Adriele. E ela disse assim para mim, pastora, fiz o convite para Karen estar à frente das mídias, né? Da mídia do Nobeck, que é o nome do nosso ministério lá de jovens, Nobeck. Abraço no back. Todo mundo um abraço. E também fiz o convite para Karen liderar o louvor
e a Camila vai estar aí tocando violão. E eu percebi que quando vocês estão junto, elas dão uma travadinha. Quando vocês não estão, elas se soltam mais. Aí eu comentei isso com ela, eu falei assim, nós sempre fomos líderes delas a vida toda. Então a gente precisa sair um pouquinho de cena para deixar elas terem as experiências delas como se não tivesse pai, mãe, pastor por perto, né? Ministério infantil, quando a Karen era criança e a Camila era criança, eu era professora delas no Ministério Infantil, Ó. Ela deve falar, meu Deus do céu. né? Aí, à frente aqui dos jovens, a gente era líderes delas, quando na fase de jovem, de adolescente, né? No caso a Karen. E agora lá na igreja, né? Nós somos os pastores delas. Então, a gente precisa se colocar no lugar, né, do outro. Então, eu acho que é mais difícil para elas do que para nós. Porque talvez vocês estão fazendo alguma coisa assim que vocês nem percebem. É, Vocês estão. Não sei se posso falar que vocês misturam. Creio que não deve haver essa mistura, mas de vez em quando é complicado. Pai, líder, pastor. pastor e tudo ao mesmo tempo deve ser um. Aí o que a gente faz? Na igreja, elas não precisam chamar nós de pastor e pastora. Nada disso, é pai e mãe. Porém, na igreja, elas nos tratam como pastor e a pastora, diante de todas as pessoas. O que a gente falar ali, tá falado. Aí em casa, se elas quiserem questionar algo, aí já tem fica mais Já fácil fica essa mais liberdade. liberdade, né? Mas lá, não. A pastora falou, então tá bom, depois eu converso com eles, é assim que funciona. Ah, gente, mas. E aí, para conciliar, né, tudo, ministério, né, a loja e ser mãe, realmente é só Deus. É Só só dessa Deus. graça. Eu já tô Busco surtando nele já. essa sabedoria. Eu marido. Estamos aí trabalhando, né? Graças a Deus, na Graças a obra, Deus. trabalhando. E tem hora que eu falo, meu Deus, tá vindo um Fabricinho ou uma Moniquinha. O que será de mim? Aí Deus fala, o que será de você, rapaz? Fique em paz, tá comigo. Tá tudo certo. Pastora, esse especial Dia das Mães tá demais. Só que nós temos que encerrar. Nossa, eu Eu falei, né? quero Que que horas são? você, ó, Às 9 10 horas. O Clay deve estar ali lá falando, meu Deus. Mas deixa uma mensagem, a senhora deixa uma mensagem para os jovens, né? A senhora acompanhou, a senhora viveu o Funes, né? A senhora viveu o Funes 2, 3 anos, se eu não me engano, Foi 2 anos e meio. 2 anos e meio. Hoje a senhora pega, você está aqui hoje no Funes, numa nova etapa, os novos caminhos. A senhora, você e o Cleiton deixaram um legado para nós, deixaram a terra fértil para que nós possamos. E eu quero que a senhora deixe aí uma mensagem para essa galera do Funes, para todo mundo aí que tá aí. E deixa uma mensagem aí. O Funes deixou uma marca incrível no nosso ministério, no meu coração, né? Quando o pastor Cleiton assumiu, né, como líder, eu sempre estive ali ao lado auxiliando, né? O líder mesmo era ele. Foi muito bonito porque ele já tinha determinado no coração dele que esse nome não iria mudar. Porque sempre teve, né, esse costume. Era um costume normal. Mudava a liderança, mudava o nome. E aí, quando ele assumiu, o Espírito Santo foi bem claro. Falou com ele, confirmou isso também no meu coração. Não vamos mudar o nome, né? Esse nome ele vai permanecer e entrar líder, sair líder, tem que ficar esse nome porque precisa criar uma raiz, né? Precisa criar uma identidade. Os jovens estão nesse momento sem essa identidade, precisa criar, precisa ter. E eu fico muito feliz porque quando foi passado esse bastão para sua mão, Foi passado o bastão. Quem pegou a referência, pegou. quando foi passado, a gente viu que você está indo além. Um bom líder, um líder que está dentro da visão, ele entende que a pessoa que assumir esse posto tem que ir além. Então, a gente é muito grato a Deus porque a gente vê que você está indo além, Glória a Deus. né? E o Fundes foi uma escola pra gente. Querendo ou não, a gente estava ali pastoreando jovens, né? E eu posso falar que eu errei muito.
né? Eu lembro que vocês pegou na pandemia, assim, acho que foi um. Foi um desafio. Nossa, na Foi um desafio pandemia. gigantesco. Eu lembro que vocês pegou, passou um tempo, Passou caiu. nada, já entrou o Covid. Deu tempo de fazer eu lembro que deu tempo de fazer um retiro ainda, né? Sim, só que a gente nem estava muito à frente, assim, né? A gente estava à frente da liderança, mas a gente não ficou responsável por organizar o retiro. Mas passou o retiro, né? Já veio a Passou o pandemia. retiro já. E eu peço até perdão, né, para as pessoas que foram lideradas por nós na época e a gente deixou a desejar como líder por conta de imaturidade, por conta de falta de conhecimento, né? E apesar eu falo por mim, ter errado muito, eu aprendi muito e cresci muito. E é o que eu disse para vocês, criou uma marca em mim. É um amor que não dá nem para explicar, o amor que eu sinto por esse grupo, por esse ministério. E onde a gente vai, a gente fala, né, com muita alegria dessa obra que continua, que não Nossa, parou. verdade. É importante eu dizer, eu sei que a gente já vai finalizar, mas eu tinha um pensamento, quando a gente saiu de Bebedouro e veio para Franca, eu liderei muitos anos lá o Ministério Infantil. E quando eu saí, passou pouco tempo, esse ministério acabou, assim, não deu continuidade. E aí o orgulho no meu coração fazia eu pensar assim, ai, ninguém ia ser capaz de dar continuidade para o ministério que eu deixei. Olha só, a imaturidade, o orgulho, a soberba. Conforme foram passando os anos, Deus foi me mostrando que um bom líder, ele deixa um legado. E o ministério, ele não acaba, ele continua e ele cresce mais e ele se torna mais forte do que foi deixado. É Deus me verdade. fez entender isso. Então eu comecei a guardar isso na minha mente. Onde Deus me colocar, e eu faça com que esse ministério se desenvolva de tal maneira que quando eu me ausentar, eu não faça falta. Um bom líder não vai ter a sua falta sentida. Vai deixar saudade como amizade, carinho, amor, mas aquilo que foi deixado ali não vai acabar. Vai crescer, vai avançar, vai alavancar Vai ainda mais, vai multiplicar, vai. multiplicar, né? Então, Deus tratou isso comigo também. Eu tive muitas experiências com Deus, porém vai ficar para uma outra oportunidade, porque conforme os anos vão passando, né? Deus vai ensinando muitas coisas pra gente e ele ensina nos processos doloridos mesmo, é na dor. Nos processos. Eu vou falar porque é, só vai vir na segunda. Então, sábado eu vou falar sobre processo. Então, quem já vai ter ouvido falado. Então, a gente tá muito nessa pegada sobre processo. É Então, a gente, essa semana importante inteira, né? A gente falando, frisando o o processo e Deus processo. colocando o processo na minha mente, colocando várias coisas. Eu falei, Tem caramba, muita gente que para no meio do processo, né, Fabrício? E o Senhor quer aqueles que avançam. Ele nos chama para ser forte e corajoso, porque o tempo todo a gente vai passar por processo. é E todas verdade. as vezes que Deus permite a gente passar por um processo, é porque Ele está querendo levar a gente para um lugar mais alto, para um nível que a gente ainda não conhece. Então, tem muitas coisas que a gente já viveu que não vai precisar viver de novo, porque você já aprendeu. Se Deus está permitindo você passar por algo nesse momento, é porque Ele quer te levar num nível maior, num nível mais elevado. Hoje eu entendo isso, mas Nossa, antes não, né? Teve processo que Deus me permitiu viver que eu pedi para morrer. Pedi a morte. nem Elisa. Pedi a morte. E, gente, nesse processo que eu pedi a morte, a pastora Cida, a irmã Cida, Sidona, me ajudou Um muito dia ela nessa vai estar aqui, fase. vocês vão saber quem que vai estar. Bom, eu tenho vontade de bater um papo com Nossa, ela, hein, para ela compartilhar o testemunho dela. rapaz. E ela me ajudou. Eu já estava aqui em Franca quando eu pedi a morte. Eu pedi a morte, não passou muito tempo, apareceu um carocinho aqui. E eu falei, isso tá esquisito, do nada esse carocinho. E já comecei a ficar preocupada, porque eu tinha pedido a morte para Aí, pronto. Fui no médico, tirou, foi para biópsia. Só que nesse processo de ir no médico, tirar, ir para biópsia, eu comecei a pedir perdão para Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero morrer, não. Foi só um. Não, foi só um desesperinho, passou, não quero morrer, não. E aí veio o resultado, realmente era um câncer, um tumor, o médico falou que era benigno, graças a Deus. Eu entendo Nossa, que esse tumor deu benigno porque eu clamei a Deus por misericórdia, pedi perdão porque eu tinha pedido a morte para ele. Então tem processo que Deus permite a gente passar e talvez você vá achar que não vai suportar, que
que você não vai sobreviver a esse processo. Mas é porque se tá tão difícil assim, o que Deus tem é muito grande. É extraordinário. Se eu tivesse morrido naquela fase, eu já não seria pastora na IEQ Parque do Ouro. Eu não teria nem liderado fundos, porque foi antes, Verdade. né? Então, suporta aí o processo que você vai viver extraordinário. Glória a Deus. Nossa. Só confirmação. Então, sábado vocês já sabem que vocês vão ouvir. Vocês vão ouvir mais porque vocês vão ficar na reunião antes. Mas, gente, um abraço. Eu não tenho palavras para descrever. Esse especial Dia das Mães não poderia ser melhor. Semana passada a gente não conseguiu gravar. Foi. Tivemos que fazer umas correrias aí, mas hoje é um propósito de Deus estarmos aqui gravando esse especial Dia das Mães com essa mulher espetacular. Nossa. Certo? Galera, é isso. Não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar esse podcast. E vai ter informações aqui sobre os nossos patrocinadores. E eu também vou deixar o telefone, o Instagram do nosso ateliê aqui, para que vocês entrem em contato também, certo? Galera, então é isso. Forte abraço. Tia Michele, muito obrigado. Fiquem Eu com que Deus. agradeço, me sinto honrada, viu? Muito honrada, porque, como eu disse, eu de mim mesma não tinha muito para compartilhar, mas o que Deus fez. Rapaz, esse foi, eu creio que é o podcast mais longo e vai ser um dos melhores. Amém. Glória a Deus. Um beijo pra Galera, um abraço. Fique com Deus. Falou, falou. Tchau. Tchau, tchau.